que acontece aqui então? Algum tempo atrás, eu acho que há muito tempo atrás, pra falar bem a verdade, aconteceu uma polêmica envolvendo Smail. Smail foi supostamente transfóbica. Então ela mesma gosta de usar a palavrinha. E algumas pessoas criticaram. E na época, o que aconteceu com essas pessoas que criticaram? A Smail fez um vídeo, como ela faz geralmente, criticando a atitude de outras pessoas? Não. A Smail ameaçou, barra processou algumas pessoas e não se falou sobre esse assunto até então, tá? Ela só processou e deixou quieto embaixo dos panos, não se pronunciou, não fez vidinho, não fez nada. E aí, eu imagino que alguma coisa tenha acontecido, provavelmente, na minha imaginação, né, na minha fértil cabecinha aqui, o que aconteceu foi que a Ismael perdeu o processo contra a Yasmin, que é uma youtuber que eu acompanho há algum tempo, que expôs, né, na época que aconteceu todas as coisas, que expôs essa situação da suposta transfobia com a Ismael na época. Inclusive, ela foi uma das pessoas que foi processada pela Ismael por ter exposto num tweet ou criticado num tweet, se eu não me engano. A gente vai entender tudo certinho. A Ismael postou. Deixa eu diminuir minha câmera. Opa, não diminui minha câmera. Câmera. Tá. Então, eu vi hoje no Twitch. Vou me deixar bem aqui de cantinho, de ladinho. Eu vi hoje no Twitter que a Smail postou esse vídeo aqui. Eu tô em cima do título, mas o título é A Smail é transfóbica? Esse é o título. E né, pelo que eu vi no tweet que eu tinha visto, é sobre esse caso que a gente estava comentando que aconteceu há muito tempo atrás. A Yasmin, depois de um tempo que aconteceu, acho que ela demorou um pouquinho para postar esse vídeo ainda. Mas ela postou o vídeo em 14 de maio de 2024. Estamos em novembro. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quase 6 meses depois. Mais de 6 meses depois, eu acho que dá pra falar seguramente, porque esse vídeo da Yasmin não saiu logo quando aconteceu o acontecido. E então a gente vai, para a gente entender toda essa situação, primeiro a gente vai ver o vídeo da Yasmin, que tem um compiladinho bem bacana aqui de tudo que aconteceu. É, inclusive, né, sobre o protesto. Protesto. O que é? Processo. Processo. E depois a gente vai ver o pronunciamento da Smail, que, né, como diz aqui o comentário, Smail inovou. Ao invés de vir com a blusa branca no fundo branco, veio logo toda de branco. Que é, né, a blogueira 2.0. A arte de blogar. Vamos começar aqui com o vídeo da Yasmin, então, pra gente entender o que foi que aconteceu, né? Sobre uma ótica que não é a da Smail, que eu não sei o que ela disse nesse pronunciamento, mas para ficar fresquinho na memória, a gente não ter, né, talvez um desvio ali de conduta, que a gente sabe que a gente sempre tenta puxar sardinha para o nosso lado na história. Então, assim a gente tenta ver uma coisa mais neutra, né, porque aqui vai ter print, coisa e tal. Vocês vão E esperar tal, ela coisa. postar o vídeo pra ver e também analisar, assim, pra também, talvez, sei lá, incluir no processo ou não? Não, a gente vai incluir, porque eu Esse sei que ela vai aqui, falar muita. Nossa, eu sei, eu imagino o que ela vai falar. Eu tô imaginando meu esse aqui é o advogado da Snail. rosto lá, o Ismael, ela falando não sei o que, falando bonitinho assim, tipo, eu já tô imaginando uma pedrada, sabe? E, tipo, vai ser usado. Porque eu tenho Uhum. certeza que ela vai piorar a situação dela fazendo esse vídeo. Tenho certeza. Porque ela não tem papas na língua, né? Outro processo inútil, briga de subcelebridade. Olá, fakes! Tudo Uhum. bem com vocês? Eu sei que eu andei sumida e esse vídeo aqui devia Agora a ser sobre o Yasmin. MBL. Porém, como eu acabei hiperfocando demais na minha investigação, para variar um pouquinho, o vídeo atrasou um pouco mais do que o normal, que já é anormal. Mas olha, Ih. uma coisa eu garanto pra vocês, tá? O próximo vídeo vai ser de longe o melhor vídeo aqui do canal. Provavelmente eu vou levar mais uma semana, ou 2, ou 3, ou 4, porque eu tô tomando todos os cuidados pra não sofrer assédio jurídico, igual a Smil tá tentando fazer comigo agora. Quais são as métricas pra processar alguém hoje em dia? Pode processar qualquer um, assim, tipo, eu não tenho nada. Eu vou lá e processo? É assim que funciona a justiça? Pois é, a Aparentemente, famosa Smil, que tem um canal pra falar da vida de todo mundo, me aparentemente é assim. processou em R$ 52 mil e abriu um BO.
E spoiler, mentiu tanto no processo quanto no BO. E ainda por É. cima, tinha a intenção de me responsabilizar criminalmente também. Tudo Eu lembro que na época que aconteceu tudo isso, eu vi o post da Ismael, eu vi o vídeo da Yasmin tempos depois. Eu concordo muito com o que a Yasmin fala aqui. E eu lembro que na época eu concordei, e na época eu fiquei esperando o pronunciamento da Ismael, porque, né, óbvio, tipo, eu não ia simplesmente parar de assistir. Mas eu acabei parando de assistir porque o pronunciamento não veio aí, né? Eu falei pra mim, eu vou voltar a assistir a Ismael quando ela se pronunciar. Se pronunciou? Não. Aparentemente só agora, né? Vamos ver o que ela vai falar nesse pronunciamento pra ver se a gente volta ou não a assistir Ismael. Vai fazer diferença pra mim ou pra ela eu voltar a assistir Ismael? Provavelmente não. Mas vai ser aqui o júri, o veredito da minha própria decisão de voltar ou não a assistir o canal da Ismael. Descubra no final, hein? isso por causa de um tweet. É um dos motivos mais patéticos que eu já vi na minha vida inteira alguém processar outra pessoa. Meus amigos, quem diria, né? Eu achei que o próximo processo que eu ia receber e contar pra vocês seria do MBL, mas não, ele veio de fogo amigo, digamos. Se bem que o advogado aí que o Ismael Aliás, resolveu né? contratar já é conhecido nas biqueiras como advogado do MBL, que além de advogado do MBL, Ia lá. é o advogado do Esquerda na Net, não sei se vocês lembram, mas que foi o responsável pela perda de anunciantes aqui no canal no ano passado. Tudo Não conheço, tá? Eu adoro a Yasmin, mas assim, não assisto todos os vídeos. Não sei quem que é esse cara. coincidência, claro. Mas calma, calma que piora, gente. Esse é o segundo processo que esse mesmo advogado meteu contra mim só nesse ano. Mas então, como eu não sou a Ismael, que tem dinheiro pra ficar gastando com advogado à toa, vamos para o anunciante do vídeo de hoje, que meu advogado custa bem caro. Hoje é um dia especial, porque nós estamos aqui pra falar de algo que não só me protege online, mas também garante que a minha aventura digital seja sempre tirar sem o- limites. A publi da Sim, tô Yasmin, falando da não. Surfshark VPN, amigos. Sabe aquela sensação de estar navegando livremente Na verdade, por vou segurança da sim. internet? Por quê? Então, é o que Porque a Surfshark faz proporciona tempo, todos né? os dias. E não é só isso, tá? Entrar e ativar o seu falando. Então nem sei. Eu separei os principais pontos do processo, Se ainda do existe essa advogado e parceria. desse caos em geral. E eu vou responder por pontos pra ficar mais fácil da galera entender e ver a injustiça que tá rolando. Bom, tudo começou quando eu estava tranquilamente rolando meu feed do Twitter, se é que isso é possível, e me deparei com uma ironia gigantesca, né? O Ismael retweetando conteúdos transmed, provocando a ira justificável ali da comunidade LGBTQIA+, que ela supostamente defende. Até aí tudo bem, normal, eu não ia me meter e nem falar nada, já que era o próprio público dele quem tava criticando, não tinha motivo pra eu me envolver na treta. Assim como eu não me meti quando ele chamou uma pessoa não binária de Tonhão, mas aí, no melhor Tem algumas coisas, alguns discursos um pouco elitistas e higienistas também em alguns vídeos da Ismael. Em alguns. Eu acho que a Yasmin vai até citar aqui, eu não sei se é nesse vídeo ou em outro, que tem outro vídeo, porque depois desse processo que ela vai comentar que tinha sido anulado e a Ismael abriu mais 3 processos, se eu não me engano, contra ela, ou mais um processo, mais 2, sei lá. Enfim, tem um vídeo de uma opinião meio errada, que geralmente, quer dizer, na minha visão é meio errada, né? Que geralmente é usado por bolsonaristas, né? Que é aquela ideia de que pobre não deve, ou não pode, ou não poderia ter filhos. A Ismael fez um vídeo sobre isso. Eu acho que tem alguns discursos ali que eu particularmente não concordo. Acho meio problemático. E também nunca vi Ismael falando sobre, né? E eu acho muito contraditório, principalmente por ela ter um canal de opinião, onde ela pega vídeo de pessoas tendo atitudes questionáveis, comenta ali e dá uma opinião muitas vezes sensata, assim, sobre tudo que aconteceu. E geralmente, tipo, ela tá certa nas afirmações dela ali, mas me espanta muito as vezes que ela errar, ela não... Das vezes que ela erra, ela não se colocar nesse lugar de que ela mesma coloca as pessoas ali, né? Pô, pedir uma desculpa, que é o mínimo, né? Fazer ali um pronunciamentinho. Mas não 6 meses depois. Porque acho que perde um pouquinho o time. Né? Seria interessante, se máximo 1 mês depois. Mais interessante é quando começam a surgir muitas críticas, né? Ao invés de processar as pessoas, a gente já pede as desculpas. Eu acho que é o procedimento padrão, mas não sei se a gente deveria muito fugir dele.
Então, me incomodou um pouquinho e foi por isso que eu parei de assistir a Smale, porque me parece muito. Me parece que ela tá no lugar de que ela acha que não erra, assim. Por ela realmente é uma pessoa sensata, assim, na maioria das vezes. Mas todos nós cometemos erros. E todos nós somos pessoas em desconstrução, em causas sociais, né? Então pode ser que ela tenha falado isso mais num lugar de ignorância mesmo, não por maldade. E eu sinceramente acredito que seja isso. Mas quando você ameaça de processo todo mundo que critica a sua fala, quando você deixa por baixo do pano e não se desculpa por aquilo tudo, aí já soa de uma outra forma, eu acho. Soa de uma forma mais intencional mesmo, acho, na minha opinião, né? Foi por isso que me deixou sem o tesão de assistir o canal da Smale, sinceramente. Estilo Selbit de calcinha, como ele mesmo disse, o Smil elevou o drama um pouquinho mais, ameaçando processar qualquer E só lembrando que todas as pessoas me acusando infundadamente de transfobia, eu vou dar uma de Selbit de calcinha, vou processar todas as fotinhas de anime me acusando de uma coisa que eu abomino. Pois é, aí, né, não é só porque a gente abomina não tá sujeito a reproduzir uma coisa que é errada, um comportamento que é errado, que é transfóbico, que é racista, que é misógino, porque todo mundo sabe, a Ismael inclusive sabe muito bem disso, que a nossa sociedade foi construída para nós sermos esse tipo de pessoa babaca, escrota. Então sim, você pode abominar e você pode ainda assim replicar um comportamento de tipo de pessoas que não abominam. Então, esse sinceramente me vem de um lugar muito de intocável, assim. E eu não gosto um que disso. ousasse criticar ele. Inclusive, Não uma gostei. pessoa trans, nada como silenciar a crítica com um bom e velho processo, né? Enfim, quando eu testemunhei essa tentativa descarada de censura ali, considerando a legitimidade das críticas vindas diretamente da comunidade LGBTQIA+, Vou parar aqui pra gente ver um pouquinho. Então essas são as críticas que os inscritos da Smail fizeram na época, né? Não adianta nadinha apagar, já tá com a minha equipe jurídica, não vou deixar ninguém me acusar de crime e ficar calado não. Vamos aprender na marca, internet na terra sem lei. Vai lá, Cis, processa trans por sua transfobia. Isso aí. Esse é o nosso herói que luta tanto contra a transfobia. Se não é de hoje que você escuta isso, talvez o problema esteja nas suas falas e não nas pessoas que estão te acusando, porque a Smail já tinha tido algumas falas problemáticas que as pessoas acusaram serem de um teor mais transfóbico, e ela, mais uma vez, não se pronunciou e, enfim, levou como se não, não fosse nada as críticas. E vale lembrar que eu sou LGBT, mas eu não sou uma pessoa trans. Então, vale lembrar que as pessoas que criticaram aqui, pelo menos a maioria não, né? Mas algumas das pessoas que estavam criticando ali eram pessoas trans com lugar de fala e vivência no assunto. Coisa que a Smail não é, que a Smail é um homem gay que faz drag. Drag é uma arte, como se fosse um personagem, falando de uma maneira leiga aqui, é um personagem. Então, assim, a Smail não tem propriedade para falar desse assunto como se ela tivesse ali vivência disso e pudesse discutir empiricamente com pessoas que estão criticando ela, que vivem isso na pele, né? E ela decidiu que ia processar. E foda-se. Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não vamos esquecer aquela vez que comentaram em um dos vídeos que ela fez sobre o caso Haluka, falando que era óbvio que o Haluka era trans porque ele usava roupas consideradas femininas. Sendo que, tipo, ela é drag. Ela, mais do que ninguém, deveria saber que roupa não define gênero, exatamente. Foi essa época que foi uma daquela treta que tava rolando entre o Haluka e aquele outro menino que eu não lembro o nome, porque eu não acompanhei essa treta, achei chato, longo demais. Fofoca tem que ser ali uma coisa curta, sabe? São pequenas doses que a gente vai apreciando. mais. E vendo que não era um bait de pessoas só que estavam tentando queimar a Smil, bem diferente do que ela falou, né, que eram só fotos de animes, eu decidi me envolver porque eu achei extremamente injusto a comunidade LGBTQIA+, ser silenciada dessa forma.
Então, eu acabei fazendo esse tweet aqui. Você está sendo transfóbico e ignorando a realidade trans e não binária. Quer me processar? Dá-lhe pau. Mas saiba, sua noção de identidade de gênero é péssima. Quer julgar quem é trans de verdade, como se você tivesse esse direito? Mas isso só mostra sua falta de respeito e como você alimenta a exclusão. Nada pessoal contra o Smil, mas não são apenas fotos de anime criticando ele. Basta entrar nas respostas pra ver muitas pessoas explicando, e aí vem ele com esse papo de processo. Só esse post aqui já dá a entender que é um bando de, sei lá, fã de BTS tentando derrubar a conta dele, né? Quando na verdade não é bem isso, né? Era só ele ter lido as críticas que ele entenderia que que não é um hate. Existe uma grande diferença entre um hate e crítica. O hate ele é só ódio, só, apenas ódio. A crítica não, a crítica é sei lá, um feedback do seu público por algo que você tá fazendo de errado, no caso, né? Ou, enfim, existem Não críticas dá. E não positivas. é a Sim. primeira vez que ele tem essas falas e a galera tenta explicar pra ele. E aí eu Alice é uma pessoa trans, se eu não me engano, tá? Você tá basicamente espalhando pânico moral com esses casos anedóticos. Haluca, por exemplo, como se essa fosse a realidade da comunidade trans, sendo que não é. É o mesmo espantalho de há pessoas trans invadindo banheiros para assediar mulheres. retuitei uma boa explicação aqui da Dona Lee. É basicamente a gente lembrar que não é a gente que escolhe, né? Visualmente se a pessoa é ou não trans. Não é a passabilidade dela como uma pessoa cis que define se ela é ou não uma pessoa trans, até porque existem várias variáveis, né? Para uma pessoa transicionar. Por exemplo, o gênero, apoio familiar, estrutura ali. Precisa ter estrutura, precisa ter uma série de coisas que assim, possibilitam da pessoa simplesmente, transicionei. Sou uma pessoa trans, amanhã transicionei. Não é exatamente assim que acontecem as coisas, né? E não é a passabilidade dela que vai definir se ela é ou não uma pessoa trans, muito menos a Smail. Alice É meio que sobre Priestley. isso. Aliás, sigam a moça aqui, gente. Ela faz um trabalho muito da hora. Você tá basicamente espalhando pânico moral em casos anedóticos, Haluca, por exemplo, como se essa fosse a realidade da comunidade trans, sendo que não é. É o mesmo espantalho de há pessoas trans invadindo banheiros para sediar mulheres. Isso não é um problema real, gente. Isso não é uma constante. Não existe nenhum dado, número expressivo ou pesquisa sobre o tema para vocês inventarem uma caça às bruxas onde não existe. Sem contar que a maioria desses casos vem literalmente de pessoas que ainda estão passando pelo entendimento da própria identidade e se indaga se é trans por uma parte da adolescência. Essas dúvidas são comuns e não tem problema nenhum a pessoa voltar atrás na própria definição depois. Quem está se apropriando das nossas pautas e lutas são empresas e grandes nomes da mídia. Qualquer tentativa de desvalidar a identidade de uma pessoa vai cair em discursos que cerceiam demais existências dentro da comunidade e só vai repercutir discurso cisnormativo, transmedicalista, transfóbico. Nós podemos falar sobre recortes sociais, vivências diversas, parcelas mais marginalizadas da comunidade, mas querer definir a existência trans em cima de um comportamento específico só reforça uma lógica cis-sexista. E é exatamente isso que o cis-tema quer de nós. Que nos matemos. O problema é que a Smil parece não saber que identidade de gênero e expressão de gênero são duas coisas diferentes. A identidade de gênero é a experiência interna e individual da pessoa, enquanto a expressão de gênero se refere à forma como essa pessoa externaliza essa identidade de gênero ao restante do mundo. E mais um detalhe importante aqui. A validade da identidade de gênero, né, de como você se sente, não depende da expressão de gênero. Algumas pessoas podem querer passar por cirurgias, fazer terapia hormonal, se tiverem esse luxo, claro, né? Enquanto outras podem escolher expressar a identidade de gênero de outras formas, como mudando de nome, pronome e apresentação de gênero. Em tese, a liberdade de expressar a nossa identidade de gênero é um direito humano que deveria ser respeitado por todos os demais, independente da opinião pessoal e subjetiva de cada um em relação a como a outra pessoa está expressando esse gênero dela. Ou seja, ninguém tem direito de julgar quem é trans de verdade, nem mesmo a LGBTQIA+, mais famosa do Brasil. Não existe. Até porque se a gente vem nisso aqui, se a gente chega nessa discussão aqui pra definir quem é e quem não é trans, a gente volta lá pro menino usa azul e menino usa azul e menina usa rosa, né?
Que é uma coisa que, porra, a gente já foi uma discussão lá da época do Orkut, né? Não precisaria, a gente não precisava voltar nesse. Existe porteiro no vale, amigos. Isso aí Ou pelo não. menos não deveria existir, né? Imagina só, você morrer e ainda depois ter um purgatório com o Ismael lá na porta, julgando as monas que entram e Se não tiver entram de no vale. vestidinho de Deus salto me livre. alto, Mas não é, prosseguindo aqui. não é Depois que menina. eu fiz aquele tweet, o Ismael, que supostamente não tinha dito nada de errado, misteriosamente excluiu a publicação dele que eu retuitei. Ok, achei que tinha morrido o assunto ali, não falei mais nada sobre. Até que o Ramsés me mandou uma mensagem me avisando que eu tava sendo processada. E a primeira coisa que Bacana. me veio à cabeça foi: como assim? Que processo? Eu tô sabendo de nada? Aí, lá fui eu pesquisar meu nomezinho no Jus Brasil, no meio da reunião que eu tava, e quando eu vi, sinceramente, eu não acreditei nos meus próprios olhos. Não tinha só um, 52 tinha milinha. 2 processos contra mim. Os 2 com o mesmo advogado, mas de pessoas diferentes. E como eu não tava em casa, como eu mencionei ali, eu resolvi ler primeiro o processo que o Ramsés tinha mencionado. E meu Deus do céu, gente, nesse processo, o Ismael e o advogado desenharam uma realidade totalmente paralela, onde o meu simples tweet, umzinho só, arrombou a vida e a carreira do Ismael de uma forma irreparável. Eu acabei com todas as Triste pregas no demais. avatar digital dele. Perdeu Um tudo. melodrama digno de canal de opinião, né? O engajamento que a Yasmin tem no Twitter é muito alto mesmo. Essas pessoas, tipo, voltando naquele assunto do outro processo, igual a Yasmin, elas têm que saber o poder que elas têm, sabe? Tipo, elas podem destruir pessoas e vidas, sabe? Agora em junho eu tô fazendo 4 O Ismael não precisa saber, não, tá, gente? Isso é só. anos de canal, e até esse doutorzinho Pinóquio aparecer, eu não tinha recebido nenhum processo de verdade. São quase 200 vídeos publicados aqui no canal e 0 processos. Será que ele acha que eu não E sei? todos os vídeos têm esse mesmo teor, tá? Ela sempre fala de uma forma incisiva, doa quem doer, a verdade nua e crua. A Yasmin é aí. muito boa. Agora, quem Muito usa o boa no que ela poderzinho que faz. conquistou com a fama de forma escrota, não sou eu? Porque aí eu te jogo na minoria. Eu te chamo de homofóbico e jogo no Twitter. Acabou a carreira. Tá me entendendo? Essas pessoas, elas têm que saber o Ali era óbvio que ela tava sendo irônica, né? Mas na verdade, vi de comportamentos futuros, não sabemos poder que se elas têm, tanto sabe? assim. Tipo, elas podem destruir pessoas e vidas, sabe? Acabou a carreira. Tá me entendendo? Que bonito, né? É só chamar de homofóbico e jogar no Twitter que acabou com a carreira da pessoa. Fácil assim. Então por que você não tentou fazer isso comigo em vez de me processar, Ismael? Teria sido um pouquinho melhor, né? Mas não, né? Aí você sabe que não ia colar. Mas ficar forçando que o Goulart é homofóbico porque não riu das suas piadas, aí você ficou, né? mais me faz dar risada é a criatura gay. Pô, os Que isso? aqui, ó. Ah, não, mas você ri. Agora eu tô em depressão. Tô em depressão. Você ri do sertanejo, você não ri de mim, Goulart, é muito triste. É muito triste. Ele só ri de outros héteros da própria espécie. Ele só se identifica com o próximo, com o semelhante. Eu tô muito triste. Depende do dia. Aí, Ai, depende do dia. mano. Se eu tivesse bêbado, caindo no chão depois de 50 shots de Absolute, beleza. Acho que eu riria. Essa parte foi engraçada. Ai, que humilhação. Nossa, agora eu fiquei triste de verdade. É sério isso? Ai, são poucas as coisas que conseguem me deixar triste, mas agora eu realmente. Ai, todo mundo tem que achar ela engraçada. Nossa, acho que, tipo, Ela é engraçadona. Uma coisa é você não. Uma coisa é você não gostar, tipo, de determinado tipo de humor. Porque eu sei que não é todo mundo que ri das palhaçadas que eu faço. Mas da sua tem. Nossa. Caralho, velho. Óbvio que eu também não vou chorar por causa disso, né? Porra. Eu entendo que, tipo assim, ai, nem todo mundo vai rir dos meus vídeos. Tipo, nem todo mundo gosta do tipo de humor que eu Se você entende por que tá reclamando. faço e tá tudo bem, sabe? Eu tô tentando agora não deixar de ser nichada. Eu sei que que grande parte do meu público é gay, mas eu não precisava falar desse jeito. Acho que ela tá atuando. Não tô. Que jeito, mano. O cara não achou graça. Porra, a Ismael é a que mais critica. E ela não liga se ela tá ferindo algum direito. Enfim, vou parar por aqui essa parte da frase. Que já ia sair de um trem desgovernado. Mas assim, o que eu quero dizer é que ela é direta quando ela critica alguém. E os vídeos dela são, em sua maior parte, criticando alguém. Aí o cara fala que não achou graça dela, ela faz esse auezinho. Do Paulo Se poupe, Gustavo, não. você vê que ele ri, mas ri menos, entendeu? Porque do gay, ele não sente tanta graça assim.
Que tem? Ele não pode achar graça. Meu Deus do céu. É, o problema não é só comigo, é com Enfim, o Goulart é outra pessoa que, né? Eu não sei se era o Goulart que teve um, um probleminha com uma foto de copo de leite, não lembro se era ele ou não. Não acompanho, não sei o caráter, tá? Não sei a índole. Não estou aqui defendendo o Goulart, mas também não tô defendendo a Ismael, porque pelo amor de Deus, né? Cara, os gays, no não geral. riu da sua Com piada. os homossexuais. Triste. Mas só riria de você se eu estivesse caindo de bêbado. O cara não riu de 2 gay, já vai tirar razoviado das plataformas. Não riu de 2 gays homofóbicos. Depois de 50 shots de Absolute, aí você vai pro AA, né, meu filho? 50 shots de Absolute, você não tem mais um fígado. Você tem uma sopa. Uma sopinha, o seu órgão já dissolveu já. É um problema seríssimo. Não pode se brincar com o alcoolismo. Eu quero que eu te leve pra militância? Eu transformo isso em uma pauta de militância aqui rapidinho. Que, ó, eu tomei hoje a pílula do Twitter. O povo da fazenda. Não pode acontecer nada já. Não precisa você também dizer que só riria Já de tá. mim se você tivesse bêbado e tivesse tomado 50 shots de Absolute vodka. Tivesse, né, em coma hospitalar. Ele quis dizer que você, pra ele, não tem graça alguma. E não tem problema nenhum, senão é homofobia. Droga, Vamos enfim, aqui não colocar, precisa né? humilhar também a os bicha. nomes Que a bicha nos já é is. humilhada ao natural, tá? Eu já entendi há um Ao tempo moei. que eu sou humilhada por ser o ser humano que eu sou. Mas também não precisa me humilhar com palavras. Porque aí eu te jogo na minoria. Eu te chamo de homofóbico e jogo no Twitter. Acabou a carreira. Tá me entendendo? E o Smil não fica só na ameaçinha, não, gente. Bacana. No caso do Yanni, no ano passado, ele realmente taxou o cara de homofóbico e colocou lá no Twitter. Mesmo que no contexto o cara não tenha sido homofóbico, e só estivesse dando um exemplo ali do ponto de vista de uma família tradicional perfeitinha. Conversa de dois chatos, dois insuportáveis. É uma coisa criada pela família Doriana, o comercial da manteiga. Não existe família perfeita. Todo mundo já se fudeu de algum jeito, ou tem um tio que é drogado, ou tem alguém que é alcoólatra, ou tem uma mãe que não sei o quê, ou tem um pai que faz não sei o quê, ou tem uma irmã que é lésbica. Tem tudo, não existe uma família perfeita. O quê? Tem uma irmã que é lésbica? Ei, Yanni! Que legal! Um fudido igual você! Oxe. Que ai... Oxe, ele tava falando do ponto da família, né? Que o povo de direita usa muito esse discurso de defender a família tradicional brasileira. Como se, por exemplo, ser gay ou ser de outra religião, que não seja uma religião cristã, fosse uma coisa totalmente errada, quando na verdade existem diversos dentro do próprio núcleo familiar da pessoa que fala isso, existem diversos problemas que são realmente problemas e eles não citam isso como um agravante, né? Eu acho que era meio que É o maior situando ali. ajudador dos LGBTs que ai a transfobia. Não na opinião dele, mas na comparando opinião, pai na opinião do... drogado com uma filha sapatão. Que legal! Pois é, e pasme, Ismael. Povo de direita, realmente, para eles, existem pessoas que falam que preferem ter um filho morto do que um filho viado. Já ouvi isso de pessoas na minha cidade. Então, assim, graças a Deus não era meu pai nem minha mãe, mas, né, acontece. E para eles é sim comparável para uma pessoa conservadora de mente extremamente fechada, ignorante e retrógrada. É comparável sim, uma filha lésbica a um pai drogado ou a um até um filho morto. Imagina você ser lésbica, ser comparado a você ter um irmão drogado, comparar a sexualidade de uma pessoa que a pessoa não escolhe com uma dependência química. Eu vou até elaborar a legenda aqui, vou baixar aqui o vídeo, graças a Deus, SMP Brasil, muito obrigada. Nem vou cortar, do jeito que tá. Eu vou coisar. Porque eu já tava cansado há um tempinho, já tava achando ele chato. Aí agora ainda chato e homofóbico, eu tô com raiva. Peguei ódio. Inclusive, eu também fiz um react dessa live aí. E vamos ver o que eu disse aqui. E todo mundo tem problemas, todo mundo é fudido Ele de tirou diversas maneiras. de Ninguém não contexto existe ali. ninguém perfeito. Ah, Não existe obrigada família por falar perfeita. isso. Isso é uma coisa criada pela família Doriana, o comercial da manteiga. Não existe A família Doriano comercial da manteiga é a família tradicional, que é entre aspas, a família tradicional, que defende essa ideia de que a família precisa ser conservada e de que as causas, a cultura woke, que eles adoram falar, estão acabando com a família
e com não sei o que lá, e não sei o que ali, a religião e Deus e blá, blá, blá. Família Só eu perfeita. tava pensando Todo nisso. mundo já se fudeu de algum jeito, ou tem um tio que é drogado, ou tem alguém que é alcoólatra, ou tem uma mãe que não sei o que, ou tem um pai que faz não sei o que, ou tem uma irmã que é lésbica. Tem tudo, Conta aí no chat não qual existe é uma de família você. perfeita, né? As pessoas criticam tanto, as pessoas falam tanto, como se a família tradicional fosse a redonda, a coisa linda e etc. Não existe nada perfeito. As pessoas julgam por julgar. Qualquer coisa é motivo pra julgar. Então, né? Não, mas é que assim, não é o Exatamente. fato de ter uma irmã lésbica, é ter um pai chato, né? Provavelmente pai religioso, família mais conservadora que não aceita, né? Acho que o Yanni tava falando da questão do caos, clima da família, não o fato da A mina ser a irmã, né? hipocrisia, Enfim. isso, a hipocrisia da família, né? Que tá julgando ali a outra família que a mãe tem uma filha que é lésbica, quando dentro da própria família ele tem problemas extremamente piores que não estão sendo levados em consideração. Tá traindo a esposa, tem duas famílias, coisas do tipo que, né? Enfim, coisas pra A gente ser sabe que são cortado aí e comuns. virar. Yane! Que Tirou de contexto legal ali, né? igual você! Mas foda-se, né, Smil? Vamos forçar a interpretação errada só pra cancelar quem você não gosta, né, Porteiro do Vale? Porque aí eu te jogo na minoria. Eu te chamo de homofóbico e jogo no Twitter. Acabou a carreira. Tá me entendendo? Engraçado que, segundo o próprio advogado do Smil, você só pode chamar alguém de homofóbico, racista, transfóbico, se essa pessoa tiver uma condenação prévia por isso. Se ele não tem condenação por transfobia ou racismo... Você você vai, tipo, acusar uma pessoa, você tem que mostrar uma prova, ó, ela foi racista, porque ela falou isso aqui com essa pessoa, e tem lá, sei lá... Não. Pra você chamar uma pessoa de racista, ela tem que ter uma condenação por racismo. Ora, Então cancela o canal do Ismael. Porque ele já condenou. Já falou que várias pessoas tiveram comportamentos homofóbicos, racistas, misóginos, machistas. Tenho certeza, só ir no canal dele e ver que ele vai falar isso. Então, assim, na internet hoje em dia, principalmente nós, né, LGBTI, que estamos constantemente em discussão porque a gente precisa de direitos melhores, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. A gente tá em constante discussão sobre o que é certo e o que é errado, porque a gente também não sabe, né? Ou não sabia, da maioria das partes. Então, é importante você ouvir as críticas, porque a gente precisa aprender também as bolas. Será que o Yanni tem? sobre isso. Eu acho que não. Será que o Gustavo Perdi Lázaro o fio da tem? meada. Eu acho que não também, hein? Mas isso não impediu o cliente do doutorzinho aí de acusar o cara de... Se você não quer ser acusado de pedofilia, que tal você rever as suas atitudes? Isso sim é a imputação de um crime, né? Você ter uma fala racista, uma fala transfóbica, não é necessariamente um crime, até porque acho que as pessoas não vão ser presas por uma fala de Twitter nem nada disso, vai ser no máximo uma multinha, porque a gente sabe que o nosso sistema, a gente ainda está um pouco à frente de alguns lugares que não tem nem leis para proteger, né? A gente pelo menos tem as leis que nos amparam, mas a execução dessas leis ainda são um pouco infavoráveis pra gente, infelizmente. Mas são casos bem diferentes aqui, e isso sim eu acho que, né, é um pouco mais grave. Gente, vocês que já Apesar já de assistiram que o Gustavo Lázaro, Lázaro, eu nunca assisti, questionável. porque teve acusação de pedofilia e tudo mais, então assim, nunca me interessei pelo conteúdo dele. É homofóbico ou não é? Não é só homofóbico, como transfóbico e pedófilo. Senhor da glória. É bolsonarista, podre, de direita, racista, transfóbico, machista, tudo muito de ruim. Isso é o chat que tá dizendo. E a voz do realmente chat é a voz de Deus. E a voz do esse chat é a cara voz de aqui, péssimo. Ela já falou, você foi transfóbico. Quem não aí, conhece, ou seja, tá se não acusando ela de ter conheça, cometido um crime. não E se e faça ele esse não tem condenação desfavor. penal por transfobia, ele não tem nada por transfobia, então ele não é transfóbico. A gente tem o quê? Você é inocente, tem que se provar o contrário, certo? Houve uma Bom, um advogado provavelmente não, né? Não sei, pelo que ele fala, ele não entende de muita coisa. Mas a Ismael sabe muito bem que você ter uma fala transfóbica não te faz uma pessoa transfóbica. Como eu disse antes, a Ismael realmente ela é uma aliada da causa, mas ela ainda está sujeita a reproduzir falas e comportamentos que não nos ajudam. E quando ela fizer isso, ela precisa ouvir e se retratar, como ela cobra de todo mundo que faz o mesmo. acusação de
E foi exatamente isso que eu disse. Se você não queria ser acusado de absolutamente nada, que tal ficar quieto? É uma sugestão que eu tenho. Você é inocente, tem que se provar o contrário, certo? Uma pessoa que supostamente, pra me evitar outro processo, já foi racista, machista, gordofóbica, capacitista, transfóbica. Me desculpa, mas na minha régua social isso é uma pessoa podre. Se você não se considera, tudo bem. E se você não quer que eu te considere uma pessoa podre, que tal você parar de falar merda meia hora? Pra você chamar uma pessoa Aqui eu concordo com o Ismael, tá? Gustavo Lázaro é podre. Só nessa colocação. de racista, ela tem que ter uma condenação por racismo. Ele vai se arrepender de ter me processado. Eu pago esses 15 mil pra você. Eu pago. Mas acabou o seu sossego. Você é inocente, tem que se provar o contrário, certo? Longe de mim querer defender algum deles, né? Eu só tô mostrando aqui o quanto o Ismael é hipócrita ao me processar por causa de um tweet. Sendo que ele acusa todo mundo de tudo que é coisa, né? E quando foi processado, ainda reclamou e achou injusto, dizendo que o motivo era besteira. Meu primeiro processo. Uma hora ou outra ele acaba chegando e esse é o meu momento. Só que eu não imaginava que o meu primeiro processo ia ser por um motivo tão besta. Isso já foi racista, machista, gordofóbica, capacitista, transfóbica. Ia ser por um motivo tão besta. Se você não quer ser acusado de pedofilia, que tal você rever as suas atitudes? Sua namorada de Ó, o Gustavo Lázaro ele realmente é extremamente podre, mas uma acusação de pedofilia realmente é extremamente... Eu não sei se eu diria que é mais pesado do que uma acusação de transfobia. Eu acho que sim, porque a pedofilia em si, ela é meio que um ato, né? Um ato concreto ali. E ali, eu acho que também, se fosse, por exemplo, a Ismael tivesse tacado fogo numa pessoa trans, aí seria um ato concreto, tão condenável quanto. Mas ali foi, no caso da Ismael, foi uma fala, uma ideia que ela pode simplesmente se retratar, pedir desculpas e mudar. Então, são coisas que realmente são incomparáveis, né? O processo por causa de um tweet não ser uma coisa boba, e aí quando ela tá imputando o crime de pedofilia em outra pessoa, aí é uma coisa boba ele processar ela por isso. Então, assim, fica muito, esse caso da Ismael pra mim fica muito na área da hipocrisia ali mesmo, tá? Porque simplesmente por causa do tom, do teor e do conteúdo que ela produz. 13 anos é uma criança, não vou nem entrar nesse assunto que é muito pesado. E seria muito simples, sinceramente. A Ismael é uma pessoa LGBT, eu acho que a gente precisa apoiar pessoas LGBTs, porque a gente já sabe o que acontece quando a gente deixa pessoas que se dizem aliados, né, mas não vivem, não passam por isso na pele, chegam à ascensão, como por exemplo a Jojo Todinho. Tudo bem que a Jojo Todinho também fazia parte de minorias, né? Ela é uma pessoa preta, ela era uma pessoa gorda, mas a gente sabe que, né, não temos esse histórico tão legal para o público LGBT. E eu acho que a Ismael é uma pessoa que, tipo, representa muito bem. Ela é uma pessoa sensata, mas eu não sei se esse comportamento é interessante. Não sei não. Esse comportamento com certeza não é interessante. Exato. Eu espero que sua namorada de 13 anos, a criança. Enfim, eu não vou nem entrar nesse assunto que é muito pesado. Eu não vou nem discutir, porque senão vira redundância. Ia ser por um motivo tão besta. E o engraçado é que quando a pessoa tem atitudes racistas e assume isso, é condenada pela justiça, pede desculpas, ele passa pano e não só uma vez, várias vezes. Mas aí depois ele exclui as coisas que ele posta porque ele não sustenta. Se você me permite, besteira é processar alguém por causa de um tweet, Mona. Isso sim é besteira. Pra não dizer outra coisa, já que eu não posso. Não faz sentido, as pessoas precisam se tratar um pouco. É sério, gente, de verdade. Façam terapia, procurem ajuda, principalmente vocês que trabalham com internet, porque internet é isso. Internet não é a todo momento você sendo amado. A internet é um lugar onde você não controla, porque é feito de várias pessoas que você não conhece, várias pessoas de diversas faixas etárias diferentes e pessoas que não têm nada a perder. Mas se você for processar qualquer pessoa por qualquer motivo, você nunca mais vai ser paz. E desculpa, essa foi... É engraçado que a única coisa que a Ismael deveria ter feito, né, pra resolver essa polêmica e sem causar esse transtorno todo que causou, era ver os vídeos da Ismael. uma decisão Era simplesmente muito isso. burra. Mas agora de volta ao processo aqui.
Nele, o advogado diz que as palavras que eu usei no meu tweet foram tão devastadoras que o Smil, incapaz de lidar com essa suposta perseguição online Tadinho. causada por mim, ficou incapacitado de trabalhar. E em um ato de desespero da parte dele, ele até mesmo teve que remover a foto do perfil das contas. Felizmente, a realidade contradiz o que foi dito no Não processo. acredito. Como vocês podem ver, o Smil não Ter ficado parado de trabalhar, tudo bem. Agora teve que remover a foto. Ah, não. só continuou Inadmissível. sua vida digital como se nada tivesse acontecido, mas ao contrário, gente, ele acelerou, postando 29 vídeos em um mês. Onde que ele foi impedido de trabalhar mesmo? 29 vídeos, gente. 29 em um Foi mês. esse um dia. É muita cara de pau falar que a minha Foi um dia postagem que faltou afetou dos os 30. trabalhos dele, já que depois desse meu tweet, ele fechou publicidade com marca gigante, o YouTube comentou nas postagens dele, ele comprou uma casa, fez várias publicidades, participou de uma música, ou duas, e postou vários. Outra coisa que me pegou também foi youtubers de opinião que fazem esse canal parecido, esse conteúdo parecido com o conteúdo da Smail, não terem denunciado. Isso eu acho que muito por uma irmandade ali, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente até deve ajudar e reforçar, enfim. Mas eu não vi ninguém falando sobre essa atitude do Smail, nem mesmo o Smail. E eu acho que depois que ele decidiu jogar isso por debaixo dos panos, as pessoas deveriam ter feito vídeos assim. Se eu fosse esses youtubers maiores que fazem canal de opinião, que eu também não sou porra nenhuma aqui, né? Mas se eu fosse esses youtubers maiores, eu teria mandado uma DM primeiro e falado, ó, tá dando merda aí, você deu uma errada. Se fosse você, faria um vídeo. Não fez por um mês ou 2, já ia, né, ter que explanar. Vídeos. Onde que a Porque carreira não dá dele pra gente acabou? ser seletivo Cadê a também, prova né? de que a carreira dele foi sequer afetada? No processo, eu acho que não tá, né? Eu acho que o Smail sabe que ele vai ter que provar isso. Porque esse processo não vai sair barato. Primeiro, você vai ter que provar que é por causa dela que você sofreu esses comentários. Então, você vai ter que provar que ela mandou as pessoas irem lá. Você vai ter que provar que as pessoas estavam indo lá por causa dela. Você vai ter que provar tudo. Você vai ter que provar tudo pra convencer de fato o juiz que a sua alegação é real. Está vendo o tanto de coisa que você vai ter que fazer? O tanto de contexto que você vai ter que trazer pra essa situação? Agora meio que ficou óbvio. Smail refuta porque o próprio as processo. pessoas, as duas partes estão se citando e tudo mais. Mas aí, o Smail, sem provar nada, vem me dizer que tá sendo destruído por minha causa. E que eu Tadinho. estou acabando com a vida dele por causa de um tweet. Tadinho. Sendo que no próprio processo, o Smail afirma ser famoso e um dos maiores nomes da comunidade LGBTQIA+, que luta pela causa. Vale lembrar que ele é muito maior que a Yasmin, tá? No YouTube. Muito maior. É uma lógica meio estranha, né? Vocês não acham? Uma ninguém com apenas um tweet tendo a capacidade de fazer o próprio público LGBTQIA+, Se virar virar-se contra... um dos maiores nomes da comunidade? Não faz Pois, sentido, né? nem eu, nem o juiz, muito menos o público é burro. Outro detalhe importante de ressaltar aqui é que mesmo antes do meu tweet, o Smail já estava recebendo muitas críticas da comunidade trans por ter feito aquela publicação. E não só aquela, né? E mesmo sabendo que o hate já existia antes do meu tweet, eles mentiram no processo sobre a razão pela qual o Ismael tirou a foto do perfil, coisa que revela muito do caráter do Ismael e também do advogado, né? Não só isso, devido a todos esses problemas, o requerente passou a temer as redes sociais, Nossa. reiterando seu espaço de trabalho, por conta dos comentários caluniadores, retirando inclusive sua imagem dos perfis para evitar ataques, situação que atinge diretamente o seu trabalho e capacidade de subsistência. No canal Capacidade de subsistência, tadinho. Passou no YouTube, onde fome. ele posta mais vídeos e faz mais views, a foto dele permanece intacta e a capa também. No Twitter, ele realmente trocou a foto ali do perfil, mas continuou a postar foto do rosto e retweetando várias outras selfies dele mesmo. Ué, ele não tinha tirado a foto do perfil por causa do hate que tava sofrendo por minha causa? Então não faz sentido tirar a foto do perfil e continuar Eu queria postando entender foto, onde né? que são O agravantes quê? também. Não me digam que não foi por isso que ele tirou, gente. E vocês mentiram no processo. O adolescente sem foto do WhatsApp, então, processar a mãe. E era pra divulgar a nova era do Smail. Da Smail. Ai, que bonito!
Certo, ele tirou foto do perfil por causa de um lançamento que já estava sendo feito antes do meu tweet. E o advogado põe essa no meu boga no processo, né? Da hora. Ele sabe que ele não é transfóbico, ele tá na comunidade trans. Vamos usar, né? Trabalhando ativamente, fazendo vídeos na comunidade LGBT em geral, né? Não só trans, tipo, ele é Isso não, exatamente, tem amigos que são. Eu já falei isso 2 vezes, vou repetir mais uma vez. drag, Mas isso não isenta o Ismael de ter comportamentos ou falas transfóbicas. É simples assim. tem seguidores LGBT, a maioria. Ninguém tá E do falando que ela nada, todo bate mundo, em tipo, pessoas o chão trans. dele foi tirado, sabe? Aí eu deleto, ele tirou até a foto do perfil do Twitter, não foi? Tirou. Do outro. YouTube também, tipo, ele ficou em choque. É uma coisa que faz em choque, tipo, do nada, você é querido na comunidade, tudo, do nada. Do nada todo mundo te odiando. É verdade. Aí ele ficou abismado, tipo, tudo isso causado pela Yasmin, cara. Mas Não fui eu que causei porra nenhuma. Quando eu tuitei, essa treta aí já tava acabando. Aliás, eu fui uma das últimas pessoas a comentar isso aí. Justamente porque eu não queria me envolver nessa treta, já que eu tava ocupada com outro vídeo aí. Eu só comentei porque eu achei injusto pra caralho. Mas, segundo o foi. advogado aí, um homem hétero que deve entender muito da comunidade LGBTQIA+, a minha publicação não teve qualquer caráter jornalístico ou utilidade pública. Era E teve, porque foi o único, como eu disse, nenhum dos outros canais de opinião / crítica, sei lá como, fofoca, não sei como que eu chamo, fez vídeo sobre isso. O único vídeo foi da Yasmin. E foi um vídeo. apenas um tweet de linchamento que está acabando com a vida do seu cliente Ismael. E ele ainda diz que a minha postagem foi feita Agora eu falei no meu argumento, né? Porque o vídeo veio depois, ela tá fazendo o vídeo depois do tweet. sem qualquer fundamento ou consentimento do autor. Me desculpa, Crítica né? tem que ter É que eu consentimento? não sabia que pra criticar alguém eu precisava pedir consentimento dessa pessoa antes, doutor. Mas Acabou o só canal uma do Ismael de duvidazinha aqui. novo. Essa regra também se aplica ao seu cliente, porque a julgar pelo conteúdo que ele faz, não, né? Mas que fique claro que eu não fiz crítica pelas costas de ninguém, ao contrário. Eu retuitei o Ismael e o que o advogado tá chamando de linchamento ali no processo é um retweet. Dessa forma, a pessoa consegue ver a crítica que foi feita a ela ali na publicação, ela pode responder, debater, ameaçar de processo. E assim, ó, eu achei coragem do advogado ignorar o debate levantado pela minha postagem e a utilidade pública dela. Uma vez que, além de eu ter feito a minha crítica, eu mencionei a explicação detalhada de uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, que o advogado fez toda a questão de ignorar, né? Assim como o cliente dele ignora todas as pessoas LGBTQIA+, que criticam ele. Ele gosta só das que babam ovo. Doutorzinho, para de passar vergonha na internet e faz o seu trabalhinho de forma ética, fazendo um favor. O processo e a sua desistência da ação, que está informada no processo, indica que as reivindicações iniciais de Deixa eu ver vocês aqui se tem mais não alguma foram coisa apoiadas pelo juiz e que vocês não seja desistiram. sobre o processo. Passado, e eu consigo facilmente provar em 5 minutos Aqui de eu vou pesquisa. ver, Mas ó. assim, de coração, pega uma equipe de gerenciamento de crise, sabe? Você tem grana, Verdade, né? Fez um BO mentiroso contra mim, abriu um processo mentiroso que vai me fazer gastar pelo menos uns 10, 15k em advogado, mas não, né? Ele não vai me processar agora criminalmente porque ele tem dó de mim. Pois sabem que a minha cedinha acabou e um processo bem folhosinho ia ser muito útil nesse momento. Peço aí a gentileza de prosseguirem com a ação sem dó. Democrática, onde a liberdade de expressão é encorajada justamente para promover conscientização e mudança social. Pessoas trans apontaram que ele estava sendo transfóbico, e em resposta, o Ismael começou a ameaçar de processo, bloquear e silenciar a comunidade que catapultou ele à fama. Tudo porque ele não queria perder patrocinador ou, sei lá, ser obrigado a pedir desculpa por atitudes transfóbicas. mesmo. Como se por fazer parte da comunidade LGBTQIA+, ele fosse imune a reproduzir um comportamento excludente. Parece que na cabeça dele, admitir isso seria prejudicial para a imagem com as marcas, mas ele falhou em perceber que apenas tem essas marcas aí graças ao público que agora ele tá tentando silenciar. Mas é isso aí, eu adoraria terminar esse vídeo aqui de uma forma um pouquinho diferente, mas como eu não posso ser indelicada, nem posso gastar os meus argumentos todos aqui, porque ainda há um processo de Schrödinger contra mim, e uma certa perseguiçãozinha desse doutorzinho aí que eu logo vou resolver, eu vou ficando por aqui. E não hateiem um doutorzinho aí porque ele não tanca, tá? Ele é novato na net aí. E Ismael, mais um detalhe aqui, pode me processar quantas vezes você quiser, mas saiba que você não passa de um hipócrita vendido.
Muitos me chamam de homofóbico, que razão. Então, Jesus com Bolsonaro. Se assim, Jesus com Bolsonaro é muito bom. Não é bobo, não é mesmo? For pra você se acusar de transfobia algo, ok, aí a questão é sua, mas pra mim não é. Pior, não é de hoje que eu escuto isso, cansei. Não é de hoje que eu escuto isso, cansei. Será que não vale dar uma olhadinha nas atitudes? Pessoas te chamam de homofóbico e racista. Será que não vale a pena analisar o que essas pessoas estão te falando aí? Não, obrigado, Július. Analisar que, assim, se é muito, se é um volume grande. 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 Gente, eu fico pensando, imagina você se dedicar, passar na OAB, passar no curso de juiz, que não é fácil, sabe? Pra você ter que responder processo de sub. Eu ficaria triste. Imagina, chega na minha mão. Jojo todinho contra Val Marchiori. Eu me demito. Porque muitas vezes, mesmo sem você ter nada, e adivinha, é o caso, a pessoa vai fazer esse assédio jurídico porque a pessoa vai ter medo. Tendo medo, a pessoa tira o vídeo do ar, priva o vídeo, ou sei lá, pra evitar alguma situação constrangedora, desnecessária, etc e tal. A pessoa faz isso. É de coração, não tô falando isso pra te chamar, não tô fazendo esse vídeo pra você ficar triste, não, pelo amor de Deus, não é isso. Tô falando que isso vai dar muito mais ruim do que bom. Isso aqui é um alerta pra você. Dá tempo de cancelar isso e se retratar, porque você vai ficar marcada pra sempre, porque não tem o suficiente. Dá tempo de se retratar. Mas meio 6 meses depois. De coração mesmo. Não tem. Simplesmente não tem. E mesmo que se tivesse, mesmo que se você conseguisse processar e ganhar, você já perdeu. Eu tive o meu caráter duvidado por mim mesma. E é por isso que é importante a gente fazer terapia. Porque o nosso trabalho na internet é feito com a nossa cara. Não é igual um outro trabalho de escritório, não é no telemarketing, que você está falando em nome de uma empresa. Não, você está falando em nome de você mesmo. A gente trabalha com a imagem na internet. E é muito fácil a gente confundir comentários sobre o nosso trabalho com comentários que a gente é. Porque, pasmem, quando eu desligo a câmera, eu vivo minha vida normalmente. Isso aqui não é eu 24 horas por dia. Eu faço muito mais coisas do que isso. Só que se eu tô com a cabeça fraca, se eu não sei realmente quem eu sou, um comentário de um adolescente com a foto do Jimin do BTS no TikTok falando que você é podre, vai te afetar. É importante a gente estar com a cabeça no lugar, porque senão a gente faz essas merdas. Então, assim, o que eu te recomendo, de verdade, eu tenho muito mais empatia quando são pessoas LGBTs, porque eu sei como é foda a gente conseguir um lugar de respeito nesse país podre que a gente vive. Então, o conselho que eu te dou é, deixa esse processo contra a Fabi de lá, porque vai ser muito difícil você ganhar alguma coisa com isso. E principalmente no tribunal da internet, que é diferente do tribunal de verdade, se você continuar com esse negócio, vai ser uma loucura muito grande. E as pessoas vão pegar ranço de você, infelizmente. Muito pesado. Eu não soube lidar com isso. A gente percebeu. Então, deixa eu fazer aqui uma perguntinha. Você viu que essa situação te deu exposição demais, e para você poder consertar essa situação que estava acontecendo, você acionou a justiça, mesmo sabendo que no Brasil um dos assuntos que mais dá visualização, que mais dá engajamento é treta. Você achou que esse processo iria abafar a situação. Desejo tudo de bom para você, mulher da Phone Store. De verdade, eu desejo tudo de bom para você e que Tudo você servindo pra ele. consiga o que você quer, que é paz. Mas não é assim que funciona. Não é dessa forma que você vai conseguir o seu objetivo. Absolute Cinema. Ismael fala tudo que a própria Ismael precisa ouvir pra lidar com as críticas da próxima vez que ela falar uma merda, né? Que é basicamente isso. Vira público, pedir desculpa e pronto. E pronto. Mas aí, né? Eu acho que, porra, ela postou esse vídeo há 15 horas. Pouco mais de 6 meses depois de acontecer tudo isso. Será que o timing tá bom? Será que tá um timing legal? Eu não sei. Vamos ver aqui como que foi o pronunciamento de Ismael. Tá na hora de falar. Começando por Ismael, você é transfóbica? Tá na hora, não. Passou da hora, né, querido? Vamos, né? Não, fim do vídeo. Poderia acabar por aqui, mas... Isso a gente sabe. Mas não é porque ela não é uma pessoa transfóbica, não é porque ela é uma pessoa aliada, uma pessoa LGBT, uma pessoa, um homem gay que faz arte drag, né, que por ele se vestir de mulher, eu não sei se ele se veste em público, né, mas provavelmente para evento, sim, ele deve passar ali por 1,5% do que uma pessoa trans passa,
Mas mesmo assim, ele não tem ainda lugar de fala e ele não tá imune, nem mesmo uma pessoa trans, eu acho, tá imune de saber tudo sobre o assunto, de não reproduzir nenhum comportamento. Eu acho que o que a gente tem que saber, e a gente sabe, é que a gente precisa entender o que tá sendo falado pra gente, principalmente quando vem de pessoas com local de fala no assunto, se retratar, não fazer mais, e é isso. Mas eu tenho algumas outras coisas a falar e eu peço, por favor, que vocês vejam esse vídeo até o final. Eu geralmente não faço isso, de pedir, ai, vê, por favor, pelo amor de Deus, tô implorando, me dá, me indigo. Mas dessa vez é um assunto muito sério, que envolve muito mais do que só eu. Então, eu gostaria muito que vocês assistissem até o final, se fosse possível, tá bom? Eu tô sendo acusado de ser transfóbico. É uma Gostei muito da expressão aqui. Expressão drag dessa arte que a Ismael fez. Ficou linda. coisa que vem acontecendo nos últimos meses, não é uma coisa recente. E eu vou finalmente falar tudo que eu preciso, tudo que tá entalado há muito tempo aqui na minha garganta. E por que tá entalado, acho que muito mais importante do que falar sobre é dizer por que eu demorei tanto. Também, desculpa pela orelha tá rosa, é que eu acabei de voltar da Realness e eu preciso muito gravar esse vídeo e eu não quero estar desmontada. Nem tinha percebido. Pois bem, tudo começou com esse vídeo daqui. Esse é um vídeo da Mafê Cabral. Eu republiquei esse vídeo há um tempo atrás e ele foi postado... Caraca, foi postado em abril. 4/2. Foi postado em abril. Tem muito tempo isso, caraca. E esse daqui é o vídeo. Sabe uma coisa que eu tenho pavor? Esse vai ser polêmico. Trans que não transiciona. Eu vi vários vídeos e conversei com várias pessoas sobre isso e eu fiquei com vontade de dar minha opinião. O primeiro vídeo que eu vi é um vídeo meio antigo de um homem que coloca um vestido, uma roupa feminina, vai na rua e pergunta pras pessoas se ele pode usar o banheiro feminino. Esses vídeos geralmente são editados, né? Mas tem gente que fica confusa, que não sabe o que falar, e aí acaba falando que sim, e aí tem gente que fala que não. Aí ele diz assim, uai, mas eu tô me sentindo como uma mulher. Quem é você pra falar que eu não sou uma mulher? O que é ser uma mulher? Não, você não é uma mulher porque você se sente como uma mulher. Porque não é coisa de se sentir, é coisa de ser. Porque você não se sente como uma mulher, você é uma mulher. Eu discordo um pouco desse ponto. Eu acho que... Não, existem também pessoas não binárias, né? Ou... Não é não binárias, eu esqueci o termo. Específico da Mafê, eu acho que ser mulher ou não, principalmente quando a gente tá falando de pessoas trans, começa sempre se sentindo. Ninguém nasce. Gênero fluido, lembrei. Você pode ter um gênero fluido. E aí, nesse caso, seria mais próximo de se sentir uma mulher, porque você meio que se identifica com ambos, né? Então, acho que talvez nesse caso não estaria errado. Mas é óbvio que o vídeo provavelmente foi feito por uma pessoa de direita que tá querendo tirar alguma coisa Um peitão de silicone, tomando hormônio. sensacionalista não que você precise desse disso vídeo pra aí. ser uma pessoa trans. Até a Mafê, por exemplo, é uma pessoa trans que não se hormoniza e não tem nenhuma intervenção cirúrgica. Mas nesse ponto específico eu discordo. Eu acho que a identidade trans, ela vem muito antes de você ser algo. Ela começa sempre com um sentimento. Nesse ponto específico eu discordo da Mafê. Sua identidade, Faz sentido sentimento também. é uma coisa completamente diferente. E aí eu conheço, já vi até uns influenciadores aí que falam assim, não, porque eu sou uma mulher trans. Mas aí não passa pela transição, tá do mesmo jeito. Às vezes não muda nem o nome. E aí tem que chamar no feminino, tem que respeitar como uma mulher e vai entrar no banheiro feminino. Você não vai. Não vai. Ser uma mulher trans não tem nada a ver com colocar silicone, com tomar hormônio, com roupa, mas tem a ver sim com transicionar. Eu não consigo descrever pra vocês qual era a sensação de antigamente sair. Eu discordo um pouco porque existem vários recortes, né? Nessa questão aqui. Existem recortes de... Porra, você precisa de ter acesso a tudo isso. Precisa ter, sei lá, tempo. Eu sei que no sistema, no SUS, existem, né, possibilidades ali para as pessoas transicionar, mas existe também uma fila, provavelmente. Então, não é uma coisa que acontece do dia para noite. A gente não pode negar que essa pessoa se sinta bem ali com a vida dela, sendo o que ela é. Basicamente isso. Então, não é a gente que vai decidir se ela... ela só é trans depois que fizer a transição. Não. Isso vem muito mais de uma coisa individual e interior, intelectual ali da própria pessoa do que a gente tá vendo ou deixando de ver. Até porque existem mulheres que se vestem de uma forma mais masculina, existem masculino entre aspas, né? Existem homens que se vestem de uma forma mais feminina, nem por isso são pessoas trans.
Então, acho que a expressão nada tem a ver. Eu acho que é mais a partir do momento que a pessoa se identifica, falou e deixou você ciente daquilo. Se você não respeitar, pra mim é babaquice. Ir na rua e as pessoas me tratarem no masculino, olharem pra mim e me verem como um homem. Foi por isso que eu fiz a transição. E essa é uma necessidade de qualquer mulher trans e de qualquer homem trans também. A transição tem o único objetivo de fazer com que eu me sinta completamente bem enquanto uma mulher e que as outras pessoas me vejam e me respeitem. Eu acho que a. Eu acho que eu. Quer dizer, eu também não tenho local de fala, né? Eu tô falando aqui. Se eu tiver errado, por favor, comentem aqui. Óbvio que é. De fazer com que eu me sinta. Mas eu acho que eu concordo com essa partezinha aqui. Tem o único intuito de fazer com que eu me sinta completamente bem. Porque se você faz bem enquanto uma mulher a transição. E que as outras pessoas. E que as outras pessoas me vejam e me respeitem. Eu acho que enquanto a gente depender disso e as pessoas transicionarem ou, sei lá, viverem a vida delas esperando, fazendo as coisas, esperando com que as pessoas as vejam como ela quer ser vista e a respeitem como ela quer ser respeitada, infelizmente na sociedade de hoje não funciona. Não adianta, enquanto você quiser fazer isso, vai ter gente que vai te respeitar e vai ter gente que vai te enxergar como uma coisa que você não é. Então, por isso eu discordo. Eu acho que as pessoas de fora nada tem a ver com porra nenhuma. Nada tem a ver. É uma questão interna. Se você é, você é. Você não é, você não é. Basicamente isso. Porque basicamente a gente não pode depender de pessoas depender das pessoas. Depender e fazer as coisas, né? Pelas pessoas que nos criticam, que não tem aí pra gente. Me vejam e me respeitem enquanto uma mulher. Nunca falei sobre isso, mas eu, por exemplo, não me harmonizo. Mas é só pra entender que não é obrigatório. Tem dias que eu uso camiseta masculina, calça, não tem nada a ver. Mas você não se incomodar com nada que não tenha a ver com o seu gênero que você diz ter, é no mínimo suspeito. Eu acho que o que precisa ser dito antes de qualquer coisa, antes da gente entrar. Outra coisa também é que isso não é uma coisa comum, né? Tipo, não é. O que me pareceu nesse vídeo ali foi uma crítica meio de que a pessoa está fingindo ser uma pessoa trans. Eu acho que isso não acontece com frequência e não é. Inclusive, se eu não me engano, o tweet que a Ismael tinha feito, que ela recebeu críticas, o último tweet que ela fez, tinha uma coisa mais a ver com isso. Essa questão da passabilidade. Que pra mim é simplesmente um discurso retrógrado, porque a gente volta no discurso lá de 1900 e bolinha, menino usa azul e menina usa rosa. A gente não precisa seguir essa heteronormatividade, principalmente em um ambiente que nem heteronormativo é e que os héteros nem aí estão. Em detalhes, é que esse vídeo não é sobre pessoas trans. Uma palavra que faltou ser dita pela Mafê foi a palavra transfake. E pelo menos eu, quando eu republiquei esse vídeo, estava pensando... E a crítica das pessoas era exatamente sobre isso. Transfake existe. Óbvio que existe. Do mesmo jeito que existem feministas extremos que não são boas para causas feministas, do mesmo jeito que existem, sei lá, antirracistas radicais que não são bons para causa. Existem os extremos em todos os lados e os extremos, às vezes, eles são negativos. Isso é uma das coisas que as pessoas usam, as pessoas do outro lado usam para nos atacar. E a gente reforçar ou trazer luz para um discurso que não é uma constante, como a própria Alice tinha falado no tweet dela, é basicamente a gente fazer um desserviço contra a sociedade. Pessoa escrota, pessoa babaca, existe em todo lugar, não importa se é trans ou se não é. Não importa se é gay ou não é. É simplesmente uma pessoa babaca. Nesses casos de pessoas que não são trans, mas que fingem ser trans por N motivos. Quantas pessoas existem que fazem isso? Para você fazer um vídeo sobre esse assunto, fazer um alarde como se fosse um problema real, como se fosse uma constante. Que é exatamente esse é exatamente o ponto, né? Você só tá dando munição pro outro lado atacar a gente, quando na verdade é uma pessoa do outro lado mesmo. Sensacionalizando um assunto que, porra, você tá dando luz pra um bagulho que só prejudica, tá ligado? Tudo bem, é errado, transfake. Se existem as menos de 100 unidades que existem aí no Brasil de transfakes, são prejudiciais? São prejudiciais. É legal fazer isso? Não, não é legal fazer isso.
Mas isso é um bagulho de senso comum. Não é uma constante, não é um real problema. Não é como se existissem 3 por esquina. Então, você trazer isso é só basicamente um argumento que a direita usa. A direita adora fazer isso. Pegar o caso de, mas se permitir pessoas trans no banheiro, as mulheres vão estar em situação de vulnerabilidade. Não, porque isso não tem nada a ver com pessoas trans. Tem a ver com pessoas babacas, homens que já tem esse precedente que vão entrar no banheiro para fazer isso com as mulheres, né? Agressores sexuais que vão fazer isso. E coloca isso na pauta das pessoas trans como se fosse um agravante, uma constante que justificasse elas não terem acesso ao banheiro feminino. É basicamente isso que as pessoas que esse vídeo faz, é um desserviço para a causa. É basicamente essa a Motivos. E eu justificativa. vou deixar claro que, pelo menos eu, tá? Estou falando de pessoas que não são trans. Não tô falando de, pessoas trans que não têm condição de transicionar, pessoas trans que vivem numa família ruim. Pois é, mas isso cai sobre essas pessoas. Porque as pessoas que não têm condição de transicionar e são numa família ruim, também não vão ter a passabilidade do que esse suposto trans fake. E aí, por causa desse suposto trans fake, que a humanidade, as outras centenas de pessoas que realmente são pessoas trans, já se identificam, já se entendem como pessoas trans, mas por algum motivo, seja lá qual for, não possam se transicionar, vão cair no mesmo balaio de que essa pessoa, do que essa trans fake que você supostamente está falando que existe, porque eu sinceramente nunca vi. Eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre trans fake, tá? Só pra deixar claro que em momento nenhum estou falando sobre pessoas que de fato são trans. Eu, pelo menos, estava pensando nesse Pois é, mas o problema é que essas pessoas que não têm a possibilidade de passar pela transição vão pagar pelas pessoas que você está julgando serem trans fakes. Que provavelmente existem, não estou falando que não existem. Provavelmente elas existem. Mas são várias, é um número alarmante que a gente precisa falar sobre isso. É uma epidemia. Tu anda na rua, tem 5 trans fake. Querendo. Não sei por que alguém faria isso também. Sinceramente. tipo de caso. Não de pessoas trans, e sim de trans fake. Eu acho que é importante a gente deixar frisada essa palavra. Trans fake. Mas não deu outra. Só que deixar frisada essa palavra não muda o fato de que esse argumento prejudica as pessoas que são realmente trans e que não podem ou não têm condições, enfim, seja lá por qual motivo, não podem passar pela transição. Esse é o problema da sua fala. O problema não é você ser contra transfake, porque todo mundo, eu acho que em sã consciência, que seja ali, que tenha um mínimo de conhecimento, é contra transfake, porque é uma idiotice. Né, gente, eu republiquei o vídeo, não só eu, a Andressa Kerry também republicou o vídeo, tá? Eu lembro muito bem, eu e ela a gente republicou na época, só que foi só no meu cu. E fazer o quê? Lidar com as consequências. Mas quando as coisas caem no Twitter, ela escalona muito, 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 muito mesmo. E com isso vieram à tona outros casos, tá? Como, por exemplo, esse caso daqui, que sim, eu tuitei, esse tweet é meu. Feminina, um tonhão desse, SRN vence o prêmio de melhor atleta feminina de Valorant e causa polêmica na internet. Esse print viralizou muito, só que a parte que não viralizou foi esse daqui, ó. O meu pronunciamento que veio 10 minutos depois. Antes de ler o pronunciamento, eu vou explicar pra vocês. SRN é uma pessoa que joga Valorant e existia uma competição onde Elu foi encaixar na categoria feminina. Não. Eu acho que nessa parte aqui da SRN eu conheço o Valorant e os campeonatos em si. A SRN sempre foi um player. E o campeonato do Valorant, onde tem a maior concentração de mulheres, até onde eu sabia, no masculino não. No masculino não, no misto, né? Que é o geral, que é o maior. Não tinham mulheres, só se fossem ali, não geralmente como players. No campeonato inclusivo, que é um campeonato que ocorre, que não é o geral, é um campeonato inclusivo, onde basicamente não podem pessoas homens hétero cis, se eu não me engano. É essa a condição. Então não é um campeonato feminino de Valorant, é um campeonato inclusivo de Valorant. A SRN é uma pessoa não binária, gênero fluido, não tenho essa informação para dizer, mas ela está ali competindo livremente como todas as outras e competindo certo
no local certo onde ela deveria estar. Muitas Eu pessoas ficaram deveria confusas. estar. Ah, mas Elu não se considera não binário, não faz sentido isso. Por que tá competindo na categoria feminina? Só que, gente, eu nunca fui num campeonato de Valorant. Eu não jogo frequentemente Valorant. Não é um campeonato feminino, é um campeonato inclusivo. Que não inclui apenas mulheres, é também para outras categorias, como pessoas não binárias, gênero fluido. O maior etc. contato que eu e tive com o tal. Valorant foi uma vez que eu fui com uma amiga num bar da Heineken que tinha PC. E aí, eu te pergunto, se você não tem contato nenhum com isso, por que que você vai compartilhar um tweet aleatório de uma pessoa falando que a SRN ganhou o campeonato feminino, e aí você vai comentar, não sei o que lá, um tonhão desse, invalidando qualquer que seja a coisa que você mesma disse que nem estava ciente. O que que isso causa de impacto positivo para a sociedade LGBT, ou para si mesma, ou para a SRN, ou para o campeonato de Valorant, ou para qualquer pessoa do mundo? Porra nenhuma. É apenas uma reprodução de comportamento que pessoas heteronormativas, conservadoras têm, como por exemplo o caso que aconteceu nas Olimpíadas, que ficaram tentando procurar um pinto na atleta que tinha sido acusada de ser uma pessoa trans e estar competindo numa modalidade feminina. É exatamente o mesmo comportamento. Você vê a semelhança? Você achou legal quando fizeram isso quando tava lá o Nicolas Ferreira procurando pinto no short da garota? Você achou bacana? Você achou que precisava? Então por que que na sua vez você acha que precisa? Pra jogar É isso que é Valorant, eu engraçado. devo ter jogado Valorant 3 vezes na minha vida, foi muito. Eu não sabia quem era a pessoa. Eu não sabia. Eu achei que se tratava de um homem. Tudo bem. E aí você foi lá e fez um tweet transfóbico. Por quê? Se você não sabia. Se você não sabia, se você não se importa com Valorant, nunca jogou uma vez. Qual que era a necessidade? Gay competindo numa categoria feminina. O que eu discordo totalmente. E não precisa ter muito cérebro Inclusivo. pra entender que é uma coisa absurda caso fosse gay, mas não era. O erro foi da produção, da competição. Essa foi a situação. Mas assim que eu descobri que isso tinha acontecido. Peraí, o erro foi da produção da competição ali no termo de atleta feminino. Sim, foi um erro ali de quem postou o tweet. Mas um erro foi seu de ter reproduzido um comportamento que pessoas de direita reproduzem, que só ia trazer hate pra cima da menina. Você concorda comigo que não existe nenhuma situação em que a comunidade ou a própria SRN iria se beneficiar desse tweet que você fez? Ninguém se beneficiaria desse tweet que você fez. Principalmente porque você não fez um mínimo de pesquisa, né? Mas fazendo esse tweet, você provavelmente jogou algum hate pra cima da menina. Porque, sinceramente, essa é a única coisa que você tiraria disso. Ou pessoas te criticando, ou pessoas criticando a menina por causa de um vídeo seu. E pessoas que provavelmente. Vídeo não. Por causa de um post seu. Provavelmente pessoas que viram seu tweet. Pessoas que não concordam com a causa trans. Vou ser breve. Sim, chamei SRN de Tonhão. Não vou ser hipócrita e falar que não. Infelizmente, não fazia ideia que se tratava de uma pessoa não binária. Pensei que fosse um hétero cis competindo numa categoria feminina, é verdade. Aí, pensou que fosse um hétero cis competindo numa habilidade feminina. Aí você volta na expressão de gênero, né? Ela olhou ali, viu que os olhinhos da Smail olharam e ela julgou. Por quê? Porque a Smail é a porteira do vale. É ela que decide. Eu tô namorando com o Ti há um tempo. Meu último relacionamento antes do Ti também tinha sido com um homem. E provavelmente pra Smail já perdi minha carteirinha bissexual. Então, tem que parar com esse fosse costume. hétero, inclusive, na época. Não era nem gay. Então, é que a questão é que você não tem que achar nada. Essa que é a questão, né? Assim que eu fui informado disso, apaguei o post. Peço desculpas. Foi sincero. Gente, Foi. nem tudo na internet Isso é o mínimo. Nem tudo na internet. a gente é obrigado a saber. Você não... Exatamente. Nem tudo na internet a gente é obrigado a saber. Agora, você ser criticada, ameaçar as pessoas que te criticaram de processo e vir dar uma explicação 6 meses depois, você acha que tá coerente? franco com vocês. Tem coisa que, desculpa, não vai chegar até mim. Mas o que eu poderia fazer, eu fiz. Apaguei o post. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Na questão da SRN, que você poderia fazer, você fez. Como você mesma disse, 10 minutos depois de você ter ouvido as críticas, você foi lá, apagou o post e pediu desculpas pelo ocorrido.
Agora, depois, na próxima situação, você fez o mesmo? Ou 6 meses depois você tá fazendo um vídeo pra se desculpar? Vocês não encontram mais esse post no meu perfil. Na situação onde muitas pessoas te criticaram, dizendo que você tinha tido algumas falas higienistas e elitistas, você veio a público logo depois? Ou tá até agora por debaixo dos panos sem ninguém Há falar nada muito sobre? tempo, me retratei e vida que segue. Só que quando eu republiquei esse vídeo, esse print foi usado pra falar que eu era transfóbico, que eu não considerava pessoas não binárias, quando eu nunca disse isso, nunca. Outras coisas também vieram à tona, como alguns vídeos, o da trans barbada, o do Haluca, ser ou não trans, vídeos que inclusive foram apagados antes mesmo dessas polêmicas, mas tudo isso junto, e principalmente esses casos específicos, É justamente o que você tá falando. Outros vídeos também foram. Então as pessoas resgataram. O que aconteceu foi, esse caso da SRN, esses outros casos da Transbarbada, que foi há muito tempo atrás, mais de um ano atrás, eu acho. Foram coisas que as pessoas resgataram depois de você ter tido outra fala transfóbica. Por quê? Porque se você teve uma fala transfóbica, tudo bem, a gente entende. Agora, se você teve a mesma fala 2, 3 vezes, quer dizer que você pediu desculpa, mas não entendeu foi porra nenhuma. Não entendeu e não mudou porra nenhuma, né? Esse que é o problema. A questão é você repetir o mesmo erro 77 vezes. como a Transbarbada ou o Haluca, casos que eu dei a minha opinião na época, opinião que, diga-se de passagem, eu não concordo 100% mais, esses vídeos foram usados contra mim, foram feitos muitos tweets de cunho criminoso, pra ser sincero. Fui chamado de transfóbico, eu fui chamado de transmed, que é um termo usado pra quando uma pessoa não considera trans alguém que não passou pela transição, algo que eu nunca disse que eu concordo. Você não disse, mas esse seu discurso contra transfake, que é um discurso recorrente que eu já ouvi mais de uma vez, inclusive essa parte da SRN cai muito nesse discurso de transmed também. E não é que você está fazendo um discurso transmed com a intenção de ser um discurso transmed. Não, mas você reforça o argumento transmed. Quando você critica a SRN, porque seria problemático se fosse um homem cis no cenário trans, você está reforçando coisa transmed, porque ela, só porque não aparenta ser uma pessoa trans aos olhos de Ismael, ela não achou que fosse. Então, assim, Concordo, nunca saiu da minha boca. E eu fiz esse Não pronunciamento binário aqui também, depois uma que as pessoa pessoas trans. começaram a me questionar e jogar muito hate em cima de mim. Contrariando meu advogado, que inclusive a gente já vai Mais um ponto, a gente acabou de ver o vídeo da Yasmin. Ela falou que as pessoas começaram a me questionar e jogar muito hate em cima de mim. Ela ameaçou de processo as pessoas que questionaram e nenhum dos tweets que dos mais de 30 tweets que a Yasmin colocou na tela ali, eram hate. Hate é diferente de crítica. As pessoas estavam criticando as suas atitudes e as suas falas e não estavam te jogando ódio gratuito. Então, existe a diferença. Por isso que eu queria ver o vídeo da Yasmin antes, porque existem essas, como passou muito tempo, existem essas deturpaçõezinhas que podem fazer parecer uma coisa maior ou menor, uma coisa que talvez tinha um tamanho ali que era pra ter. hate em cima de mim. Contrariando meu advogado, que inclusive a gente já vai falar sobre ele, eu preciso falar, a situação ficou insustentável. Eu não apoio transfobia e também não acho que pessoas trans precisem passar por cirurgia ou hormonização para serem válidas. Fico muito triste que essa tem sido a imagem que muitas pessoas têm tido de mim, pois não representa a verdade. Eu não posso entrar em questões específicas porque existe um processo judicial rolando. Qualquer coisa que eu diga será usada contra mim, em júri, inclusive esse tweet. Mas não aguento mais ser difamado, injuriado e xingado por opiniões que eu não tenho. Quando todo o processo passar, eu falarei. Aqui, não aguento mais ser difamado, injuriado e xingado por opiniões que eu não tenho. Aqui já tá totalmente errado também, porque as pessoas usaram tweets que você fez, vídeos que você fez, para criticar falas e atitudes suas. Não, as pessoas não é hate, as pessoas não estão inventando coisa. Elas estão só pontuando falas que você teve que não foram legais. E a questão é a mesma, fazer a mesma coisa que você fez quando aconteceu a coisa da CRN, que aparentemente você só fez com o caso da CRN. E as outras vezes você levou tudo como se fosse hate e ameaçou de Falarei processo. sobre, e aqui estou. Entrarei Inclusive, espero que a Ismael não me processe, porque eu não detalhes tenho dinheiro. específicos e esclarecerei tudo o que foi questionado sem nenhum problema. Tenham paciência e não acredite em qualquer discurso manipulado de pessoas com caráter duvidoso. De qualquer forma, peço desculpas a qualquer pessoa da comunidade. Não sei, isso aqui também desvalida todo e qualquer vídeo que as pessoas fizerem contra, né, a Ismael. Se uma pessoa que for fã dela já vai e estiver falando mal da Ismael ou estiver
reforçando o discurso de que ela teve sim uma fala transfóbica, ou uma fala que reforça um discurso transmed, é mentira e foi manipulado. Então, comunidade que tenha se sentido ofendido, magoado com qualquer palavra que saiu da minha boca. Não dá pra eu pedir desculpa. Tem esse sentido, não, né? Que você ofendeu. Por coisas que eu não disse. Tem momentos que teria. Eu queria saber o que exatamente que ela não disse. Porque até agora a gente só viu aqui um vídeo que ela republicou. Se ela republicou, ela concorda, né? Na época, pelo menos, concordava. Ela disse que não concorda com 100% das coisas. E é óbvio isso, porque a gente muda o tempo todo. O coisa da SRN, que foi uma coisa que ela disse também. Trans de barba e o outro assunto também foram coisas que ela disse, porque ela disse que pessoas resgataram tweets antigos, ou posts, ou vídeos antigos, e foram coisas que você disse. Queria ver o vídeo da Yasmin antes, porque essa manipuladinha faz a gente... mais fácil que eu falasse esse absurdo, que obviamente não concordo, Faz a gente se dando aqui um confundir. exemplo, porque seria mais fácil de chegar. Gente, desculpa por ter dito isso, porque a situação virou várias pessoas me acusando de coisas que eu não disse ou não falei. Ismael, você falou que mulher trans tem que ter silicone. Não falei. Ismael, você falou que mulher trans tem que ter pé pequeno. Não falei. Você falou que... Não. As críticas não eram sobre isso. Tá deturpando as críticas aí. A gente acabou de ver algumas. A gente viu no vídeo da Yasmin. E o que a gente falou não foi isso. É que você tá alardando um caso que acontece 3 vezes a cada milhares de pessoas trans, como se fosse uma constante. E esse discurso reforça um discurso transmed. E parece um discurso transmed porque é basicamente o mesmo discurso, né? Você só tá usando... tentando achar aí uma transfake que nunca foi encontrada, né? Aparentemente. Eu falei. Ponto. Essa opinião geral sobre mulher trans nunca saiu da minha boca. O que aconteceu foi eu republicar um vídeo que foi extremamente mal interpretado, porque tem coisas questionáveis nele, e eu admito a minha culpa, não devia ter republicado aquele vídeo, porque não me diz respeito. É uma comunidade e uma dor que eu não sei o que é passar, porque eu sou uma pessoa cis, eu não sou uma pessoa trans, e eu entendo que essa questão é muito mais sensível do que só uma outra pessoa trans dando opinião sobre o assunto. Mas o que virou foi pessoas me acusando de... A questão é que você republicou o vídeo, que você disse que tem coisas questionáveis no vídeo, mas você não só republicou o vídeo, como ao longo do tempo, depois que esse vídeo foi lançado, você reforçou com atitudes a opinião daquele vídeo. Então, quando aquele vídeo fala aquele negócio ali, aí depois você acusa a SRN de ser um tonhão, estando num campeonato inclusive, sem nem pesquisar o que é ou deixa de ser, você está reforçando um discurso transmed, mesmo que essa não tenha sido a sua intenção. E a maioria das vezes, quando alguém tem um discurso ou uma fala problemática aqui no YouTube, não é a intenção da pessoa, porque a pessoa não é burra. É basicamente isso, né? Não é burra, não é tipo, não tá com o cu das ideias, não quer um cancelamento. As pessoas não querem ser canceladas. Então, geralmente, não é com a intenção de falar merda. Mas as pessoas falam merda e você fala merda e falou merda. E aí fica meio que difícil, né? Fica nesse looping de eu estava falando de trans fakes e não de pessoas trans reais. Então eu não posso pedir desculpas por algo que você fez. Talvez não tenha sido a sua intenção, mas foi o que pareceu, foi a munição que você deu para as pessoas que usam esse discurso, foi o discurso que você reproduziu e coisas absurdas, esdrúxulas, sabe? Coisas que eu não disse, coisas que eu não falei. E outra, eu tô falando aqui, óbvio, do que a gente viu ali, né? De alguns tweets que a Yasmin mostrou, do que eu sei, da polêmica. É óbvio que no meio dessas pessoas que estavam criticando a Ismael, existem pessoas que estavam ali tacando hate, né? Aproveitando o burburinho de que a Ismael tinha feito alguma coisa errada pra destilar o seu ódio. Uma pessoa que provavelmente já não gostava da Ismael, e o hate acontece, provavelmente tá acontecendo agora lá na conta dela. Mesmo que ela não tivesse postado esse vídeo, se fosse um vídeo comum, o hate ia vir. Porque o hate é uma coisa natural da pessoa pública. Isso vai acontecer e a Ismael mesmo sabe que isso vai acontecer. Então, o que eu queria dizer é basicamente que a gente sabe que existe o hate e existe a crítica.
E esse vídeo aqui, a minha opinião sobre o que a Ismael tá comentando, não é sobre o hate desnecessário que tem no canal dela e que teve por causa das críticas, que vai ter, independente de ter crítica ou não. É sobre as críticas que as pessoas, principalmente as pessoas trans, estavam pontuando e que ela simplesmente não ouviu ou ameaçou de processo as pessoas que criticaram. É sobre isso, e eu acho que esse pedido de desculpas dela aqui tá meio que muito voltado para as pessoas pedindo desculpas por ela ter sofrido um hate, assim, como se, ai, foi uma coisa muito, vocês estão delusional. Não foi de verdade, tipo, era só hate, era só coisa, e na verdade não era. O que te cancelou, entre muitas aspas, porque eu acho que não teve um efeito realmente extremamente negativo para Ismael, eu não sei como teve em números, né? Porque eu mesmo parei de consumir depois disso, porque eu achei uma hipocrisia sem tamanho. Mas, enfim, o hate não é o ponto. O hate existe, ele tá errado. Ninguém tá falando que tá certo. Mas o ponto são as críticas de pessoas trans, que são pessoas que têm a vivência, que te fizeram e você simplesmente não ouviu porque você tem na sua cabeça que você nunca vai errar. Pelas que eu É o que falei, eu parece. do fundo do meu coração peço desculpa. Qualquer coisa que eu tenha dito que tenha soado de uma forma que não deveria, porque não, eu não apoio transfobia, eu não apoio discurso transfóbico, eu não apoio. E outra, eu acho que ninguém que a priori, né, fez essas críticas a Ismael acha que ela é uma pessoa transfóbica. Eu acho que as pessoas fizeram as críticas porque elas sabiam que a Ismael ia ouvir, ia se desculpar e ia seguir a vida e pronto, né? Eu acho que essa discussão da transfobia só começou a se elevar mais quando a Ismael ameaçou de processo e quando a Ismael deixou de falar sobre o assunto, porque ela tentou levantar uma cortina de fumaça. Simplesmente jogou tudo para debaixo dos panos, ameaçou de processo quem estava falando e foda-se se eu tô sendo transfóbico ou não. Foi isso que pareceu. Pareceu um descaso com a comunidade que estava te falando que você tinha cometido um erro. Pra mim, pareceu um descaso. E aí, quando você simplesmente não ouve essa galera, faz um descaso, exclui, não ouve ameaça de processo, parece que você está lutando contra. É isso que parece. Nada desse cunho, mas ninguém tá isento de falar a bosta ou de ser mal interpretado. E eu tenho noção disso. Então, pelo que eu disse e pelo que eu não disse, eu peço desculpas. Mas, tem mais. Vamos lá. Lembra que eu ia falar do meu advogado? Pois bem, essa é uma questão bem complexa, tanto o advogado, tanto o processo, porque foi um volume muito massivo de pessoas falando coisas esdrúxulas, desejando minha morte, falando que eu sou ridículo, falando coisa da minha mãe, me ameaçando de morte. E isso é infundado, tá errado, e ela tem toda a razão de processar essas pessoas. Agora, as pessoas trans, a Yasmin, que tinha feito um comentário apenas fazendo uma crítica saudável, ter sido processada ali, parece que você só tá tentando calar as pessoas que estão te criticando e que realmente são críticas. De novo, só frisando aqui. Não tô falando de hate, não tô falando de gente que tá destilando ódio, fazendo ameaça pra Ismael. Eu tô falando de gente que estava criticando, como a gente viu no vídeo, que existe, e não foram uma, não foram duas, não foi só Yasmin, existem diversas pessoas que criticaram e nada foi falado. Então, tá errado. Então, como ficou extremamente bizarra a situação, eu decidi contratar um advogado. Eu não sei se vocês se lembram, mas nessa época tava rolando o processo do Cellbit. Lembra quando o Cellbit processou trocentas milhões de contas do Twitter? Lembro. Pois bem, uma amiga minha me indicou o mesmo advogado que fez o processo do Cellbit. Ponto. Amiga, eu acho muito forte, uma colega de trabalho, uma pessoa que eu sigo. E por ter essa relevância, por ter essa credibilidade de estar divulgando pro Cellbit, é um caso parecido, eu peguei ele por conta disso. Ponto. E foi um erro tão grande. Eu acho que foi um dos meus maiores arrependimentos. A gente viu assim, ali, né? De verdade. Além de ter falado algumas coisas que eu não me orgulho, ter pegado esse advogado foi um inferno. Gente, ele segue conta de direita, ele já advogou pra direita, ele advoga pra contas do Twitter que tem um discurso totalmente torto. Só que o que as pessoas não Mas será que realmente a Ismael não foi dar um Google, né? Pesquisou entenderam, né? Isso tudo acontecendo no Twitter. É que eu não peguei ele porque ele advogava pra página de direita na net. Eu peguei ele porque ele me foi indicado. E foi um erro meu. Eu admito que foi totalmente burro ter pegado um advogado que eu não sabia a procedência, que eu não sabia aqui. Pra mim, nesse caso da Ismael aqui, na verdade, foi uma sucessão de burrices. Porque se ela tivesse seguido os próprios conselhos que ela dá quando as pessoas erram, nada disso teria acontecido.
Era só ela gravar um story toda branca desse jeito, falando desculpa. Reage a alguns tweets que falaram de pessoas realmente que são pessoas trans, que têm propriedade no que estão falando. Reage a alguns, lê, comenta. Fala, peço desculpas, meu discurso reforçou isso aqui. Foi uma merda. É isso, bacana. Muito obrigado, galera. Peço desculpas por ter feito de novo. Desculpas pra quem eu ofendi, não quem se sentiu, né? Porque não é sobre se sentir, é sobre o que você fez. E a intenção, a gente sabe que geralmente não vale, porque a intenção pode ser ótima, né? De boa intenção, o inferno tá cheio. Uma frase ótima pra se usar nesse caso. Ele tava alinhado, a que discurso ele tava mais se encaixando e tudo mais, foi um erro meu, não tenho o que fazer. Mas o que acontece, e um dos principais pontos dessa situação foi uma outra youtuber, a qual eu acho um caráter extremamente duvidoso, que foi também processada. Ela não foi a processada, ela também foi processada, porque ela tava tendo um discurso de me chamar de transfóbico e me acusar de diversas... E a gente viu ali o caráter duvidoso, sem provas alguma, né? Eu não acho que a Yasmin... Geralmente, quando ela faz um vídeo assim, ela tem tudo linkado, ela apresenta provas. Eu não vi nenhuma tentativa de manipulação de discurso. Ela usou muitos exemplos de pessoas que são da comunidade trans, que estavam te criticando e falando quase que a mesma coisa que ela disse. Então, assim, pode ser que ela tenha errado, falado alguma merda algum tempo atrás? Sim. Agora, nesse caso, quem tá errado... Eu acho que falta um pouco a Smails se colocar um pouquinho no chão, assim, de... Porra, pede desculpa e pronto, acabou, não fica... Diversas outras coisas no Twitter, ponto. Ah, mas por que você não gosta dela? Ela já usou suicídio de outras pessoas pra ganhar argumento. Ela se envolve em um monte de polêmica de forma pessoal, só pra ganhar números. É uma pessoa que eu não concordo, mas... A parte do suicídio ali, eu não sei dizer do que se trata. Agora, se envolver em polêmicas para ganhar likes é uma hipocrisia do caralho. Eles meio também levantar isso aqui, porque o canal dela é justamente sobre isso. E aí se envolver de forma pessoal, isso aí é da forma que que a pessoa se envolve. No caso, acho que não entra em pauta, né? Mas que eu não odeio. Porém, essa pessoa estava falando coisas esdrúxulas sobre mim. E esse advogado... A gente viu eu acho também um pouco problemático a Smail falar isso aqui e não mostrar o tweet, né? Eu não sei se ela vai mostrar aqui um pouco pra frente, porque a gente viu que no tweet da Yasmin não tinha nada de esdrúxulo, não tinha nenhuma acusação grave, não tinha nenhuma acusação de imputação de crime, não tinha nada demais. advogado me recomendou a processar ela. Só que o que eu não entendi na época é que esse processo era um processo de cunho pessoal. Esse advogado já tinha feito um processo contra ela. Ele tinha coisas contra ela. Ele tinha problemas pessoais contra ela. Inclusive, uma das principais coisas que aconteceram com esse advogado é ele colocar o pessoal na frente do profissional. Sim, e ele tinha ele tinha coisas pessoais contra ela, porque a Yasmin, ela tem esse conteúdo de basicamente a mesma coisa do Smail, só que eu acho que no Smail, no canal da Smail é uma coisa mais pessoal, uma coisa mais ali, comentando com amigos sobre um caso que aconteceu. E na Yasmin tem um caráter um pouco mais jornalístico, o conteúdo dela. Eu acho que essa é a diferença, por isso que eu acho que não faz sentido nenhum a Smail falar que o conteúdo dela não é conteúdo legal, que não é uma pessoa de boa conduta, ou pipipipopopó. E a gente sabe que a Yasmin, o advogado tem coisas contra a Yasmin justamente porque ele era o advogado da página direita da net, que a Yasmin fez um exposed, e provavelmente essa página, como a própria Smail criticou aqui, falando que não sabia que ele advogava para tais páginas, essa página é uma página escrota. E aí você falar que uma pessoa que tem problema com alguém que advogava por uma página escrota ser uma pessoa de caráter duvidoso, talvez não tá fechando muito a conta, né? Parece que quem tava do lado errado era meio que a Smail. Várias vezes ele falando coisas absurdas no Twitter, mandando mensagem privada pra gente, sabe? Tendo um discurso totalmente torto. Gente, foi um arrependimento sem fim ter pegado esse advogado. Só que eu não podia chegar nele e falar: oi, eu não posso mais fazer o processo com você. Não é assim que funciona pra você se desvincular de um advogado. Até porque eu paguei ele e foi muito caro, inclusive. Eu não tinha mais dinheiro pra gastar com esse processo. Já tinha injetado eu processava o advogado, tá? nisso, porque foram diversas contas no Twitter foram processadas. Inclusive
Inclusive, eu ganhei o processo contra o Twitter. O Twitter tá me devendo 21 mil reais, tá? Mas eu precisava de um motivo plausível. Quando eu tive esse motivo, que foi ele mandando mensagem privada pra uma pessoa que ele tava processando, falando coisas absurdas, aí eu falei, finalmente, era o motivo que eu precisava. E eu me desvinculei dele. Depois disso, eu entrei em contato com outro advogado pra que a gente encerrasse o processo. Ah, mas você encerrou o processo porque você acha que você tá errado? Não é sobre isso. Eu encerrei o processo por Não é sobre isso. Não achou que ia ganhar. não compensava financeiramente o valor que eu poderia ganhar no final do processo, mesmo que eu ganhasse, não ia pagar os honorários advocatícios dos meus advogados. E 2, eu precisava falar sobre isso, gente. Assim, nessa situação toda, eu acho que o que mais me doeu foi ser acusado. Sinceramente, a Yasmin não foi proibida de falar sobre isso, mesmo ela sendo a processada, né? Você poderia só ser falado. Ela usou no começo ali que não falou porque tudo que ela falasse poderia ser usado contra ela, mas se você tá tão certona assim, por que não falar? Se você tem certeza que você tá certa, que quem tá errado é Yasmin, que você vai ganhar o processo, era só você meter as caras na internet e falar. Se tava com medo de usarem contra você, é porque não tava tão certo assim, ou pelo menos não tinha certeza disso. E aí o problema aqui é. Porra, eu sabia que eu tinha que ver o vídeo da Yasmin antes, porque aqui a gente vê que houve uma manipulaçãozinha no discurso. Falou que a Yasmin falou coisas esdrúxulas contra ela, falou no tweet como se tivesse feito vários tweets, quando a gente viu que foi um fio de 3 tweets ali, falando que a Yasmin não conhece sobre identidade de gênero, falando qual que era a problemática ali, depois citando a Alice, que era uma pessoa trans, que estava dando uma opinião que reforçava o que a Yasmin tinha dito. Então, sinceramente, não gostei do posicionamento. de coisas não, tá? que eu abomino. Essas acusações, elas pra E de mim novo, foram muito pessoais, porque elas mexem muito, não só com a minha comunidade, sim. Não. Eu não queria me repetir aqui, mas você claramente não ser uma pessoa transfóbica não quer dizer que você não vai reproduzir discursos transfóbicos. A gente precisa saber disso porque a partir do momento que a gente não sabe disso, é isso que acontece. Tá? A gente acha que a gente está no pedestal, que a gente já leu o livro da militância inteiro, que a gente nada passa, tudo é lacromona, a gente lacra em tudo, sabe de tudo, e aí a gente caga no pau, e ao invés de pedir desculpa, como todo mundo deveria fazer, como a gente cobra de que as pessoas que ainda são um pouco mais atrasadas nesse assunto saibam, a gente acaba fazendo isso. Culpando o hate, culpando coisas que. Falando que as pessoas inventam, que querem massacrar, que não estão nem aí, que querem pisar em cima, que só querem lacrar, que estão fingindo que você está errado, aumentando coisa que você não disse. É isso que acontece. Quando na verdade você poderia ter simplesmente lido as críticas, entendido as críticas, pedido desculpa pelo que você fez e pronto, acabou. Tinha acabado aí. Quem aumentou esse problema foi a própria Smail. Se ela tivesse feito no mesmo caso que ela fez quando aconteceu o negócio da SRN, ao invés de excluir o tweet e processar quem estava criticando, ela tivesse simplesmente feito outro tweet pedindo desculpas, nada disso estaria acontecendo. Isso está acontecendo por quê? Porque ela jogou a situação por debaixo dos panos, processou quem estava criticando, mesmo quem não era hate, tá? Eu tô falando de crítica, não de hate, que os haters eu acho que tem que processar mesmo. Processe todos, foda-se. Mas quem fez esse problema se tornar um problema maior realmente foi a Smail, porque as atitudes dela depois de ter a fala errada não foi pedir desculpa, foi jogar para debaixo dos panos e processar. Isso quer dizer que você está querendo calar quem te critica, que você não concorda com a opinião ou com as críticas, que sua opinião nunca vai mudar e é isso. Sim, porque é isso que parece. Jura, a comunidade trans faz parte da comunidade LGBT e eu faço questão de defender os meus. Essa é a sua ponta. E falando no mais profundo, isso é gente, é como se essas pessoas estivessem me chamando de burro, sabe? Porque, desculpa, eu considero pessoas transfóbicas pessoas muito burras, com um discurso muito raso, muito vazio. E são coisas. Sim, mas aí eu considero pessoas transfóbicas pessoas muito burras. Você tá considerando a coisa do ato, né? Pessoas que não aceitam, eu odeio trans, que não pode ser assim, que tem que ser do jeito que nasceu. Não é sobre isso que a gente tá falando. Você teve uma fala que reforça um pensamento transfóbico. Ninguém tá falando que você quer, se você vê uma trans na rua, você vai tacar uma pedra. Ninguém tá falando isso. Você teve uma atitude e você sabe. Ela colocar dessa forma aqui, me parece que ela tá tentando aumentar a situação. Parece que as pessoas vai parecer, tipo, parece que ela quer fazer parecer
com que as pessoas que criticaram lá no Twitter estavam com esse teor de crítica, quando não foi. A crítica não era nesse grau tão, nossa, a Smail é transfóbica, tirem, prende já, Smail na cadeia. Não é sobre isso. Foi uma fala transfóbica que você teve e você já tinha reforçado, já tinha tido algum tempo atrás. É só sobre isso. Não é nada demais. Ninguém tá falando que você quer acabar com a população trans e que você é a favor da família tradicional. Não é sobre isso. Isso que eu não concordo. Falar que eu sou transfóbico, pra mim, tá questionando até minha inteligência, sabe? Além de, obviamente, ser mentira. Nem vou entrar em detalhes de quando E sim, estão questionando. O questionamento era exatamente sobre a sua inteligência. Sobre você não ser uma pessoa que sabe de tudo, assim como nenhum de nós sabe de tudo, sobre você não ter conhecimento sobre aquilo que você estava falando, por isso as pessoas estavam te explicando o porquê que estava errado. Só que aí você prefere tratar a situação desse jeito, ao invés de simplesmente entender e pedir desculpa. Descer desse pedestalzinho, desce aqui, vem com a gente, vem pra terra, vem com a gente, vem brincar. Entenda. aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente ajudou diversas instituições que acolhem pessoas trans. Eu não vou entrar em detalhes porque esse vídeo não é sobre isso. Pô, Não, e a crítica também não é sobre isso. Ismael, é que é engraçado você ser uma drag ou gay de calcinha, como você já disse algumas vezes, e supostamente acreditar em padrão de gênero. Eu não acredito em padrão de gênero. Tá, mas o discurso que você fez, você concorda comigo que é sobre isso? Que é sobre padrão de gênero? As pessoas trans não terem a passabilidade cis é sobre padrão de gênero. É sobre menino usar azul e menino usar rosa. Porque se não é sobre isso, como que eu tenho que me vestir? O que é uma mulher, inventou isso visualmente, da sua né? cabeça. Eu nunca disse que pessoas Ai, você pode não ter dito literalmente, mas foi o que passou, foi o que saiu do discurso. Você criticar a SRN falando, é um tonhão num campeonato feminino, é sobre identidade padrão de gênero, é sobre o visual. A questão que todo mundo tá tentando enfiar na sua cabeça é que a expressão do gênero nada tem a ver com o que a pessoa é ou deixa de ser. Se ela é uma pessoa trans, não é a Smail que vai decidir se ela está pronta ou não para ser uma mulher, por exemplo. Não é a sua passabilidade, os olhos, a visão de Deus, de Smail, que vai decidir se é ou não. É essa a questão. trans precisam ser nada. Você sabe que sua drag Smail não é uma mulher, né? É só uma piada e uma ridicularização com os padrões de gênero. Eu sei, não precisava você falar. Eu sei, eu tenho 6 anos de carreira, né? Eu sei. Sobre o assunto do... E todo mundo já entendeu que os seus pontos não eram sobre pessoas trans de verdade, era sobre pessoas trans fake. Só que quem cai nesse discurso e vê ele pela primeira vez não tem todo esse contexto que está dentro da cabeça do Ismael. Então, às vezes, a nossa intenção não vale de porra nenhuma na internet. Eu posso falar uma coisa aqui, a pessoa vai receber de outro jeito. Eu posso falar porra, pode ser trazer para uma coisa bem banal, uma expressão que a gente não usa mais, que hoje em dia a gente sabe que é uma expressão que existe que vem de um termo racista, por exemplo, que a gente não usa mais. Eu posso estar usando aqui com a intenção de falar da cômoda do lado, que a gente sabe que era chamada anteriormente de criado mudo. E, porra, isso é burrice também, é ignorância. A minha intenção era ofender alguém? Não. Agora, eu fui burro por ter usado um termo que já não se usa mais. Então é sobre isso, não é sobre você querer, mas eu não sou, então eu não posso pedir desculpa porque eu não sou. Não é, mas teve uma atitude que foi, e é isso. Ponto, acabou. Sobre o assunto do tweet que Ismael fez, eu só tenho uma coisa a dizer. Ismael é um homem cis drag queen. Homem que usa vestido, pouca maquiagem, pronome feminino. O tweet que a Ismael fez, eu só tenho uma coisa a dizer. Ismael é um homem cis drag queen, homem que usa vestido, peruca e maquiagem, pronome feminino. Mas gente trans não poderia? Eu nunca disse isso. De novo, são... Nunca disse, mas você estava se referindo a transfake. Ok. Mas esse recurso cai é uma repetição infinita de coisas, mas ela só vai ficar negando. coisas que jamais saíram da minha boca. Não existe um conteúdo falando eu não acredito que trans não deve ser tal coisa. Isso não existe. Esse discurso não existe. Não saiu da minha boca porque eu não acredito nesse discurso. Óbvio, teve tweet também defendendo. Sou não binário e acompanho o Ismael há muito tempo. Sei que ele não é transfóbico. Toma cuidado com... Esse tweet aqui era meme.
Inclusive foi esse tweet que eu vi, tá? Esse cara que postou o tweet como sendo meme, eu não vou achar ele aqui agora também, nem faço questão. Mas tá lá na. Acho que eu curti. Ele postou esse print do vídeo assim, falando: Meu Deus, a Ismael republicou meu vídeo achando que eu tava defendendo quando era copypasta. Ele postou isso aqui por meme. Nos comentários tá cheio de gente criticando a atitude da Ismael. E esse cara aqui, no final, não era uma pessoa O apoiando. que fala, a internet Só não é pra terra sem lei. ficar Obrigado, claro. inclusive, por me defender. Só pra encerrar esse assunto. E só pra deixar claro e encerrar esse assunto também, a gente não tá falando sobre hate, tá? Sobre hater, sobre as pessoas que estavam fazendo ameaça, e nem as pessoas estavam criticando infundadamente e inventando coisa. E sim sobre as coisas que você disse, sobre as ameaças de processo a quem te criticou com fundamento, e sobre você ter deixado isso tudo pra debaixo dos panos e ter respondido 6 meses depois. Mais de 6 meses depois. Ponto é. Eu sobre vi isso, todos os vídeos que fizeram sobre isso na época. Todos os vídeos. Eu absorvi o que precisou ser absorvido, principalmente de pessoas trans falando sobre esse assunto. Eu não acredito muito sobre pessoas cis querendo dizer como é ser trans. Eu não acho que isso. Eu concordo. E concordo muito. Eu acho que tem que ouvir mesmo as pessoas trans que disseram que disseram sobre isso, coisa que a Ismael não fez, né? Se fez caladinha por debaixo dos panos. E o pedido de desculpas veio agora. Teve aqui 30 segundos de pedido de desculpa e 16 minutos de encheção de linguiça. Fora algumas manipulaçõezinhas de leve nos discursos, né? Por exemplo, o tweet da Yasmin, que ela falou que a Yasmin estava imputando crime e promovendo linchamento, quando na verdade foi um tweet explicativo ali do que as pessoas estavam comentando, inclusive com a menção de um comentário de uma pessoa trans. Algumas manipulaçõezinhas do discurso da Ismael, acredito. E eu queria ver o vídeo da Yasmin justamente pra gente não cair nisso. E eu acho que o pedido de desculpas ficou um pouco chulo, porque ela se justificou o tempo todo depois. O pedido de desculpa tá por aqui, mais ou menos. E esse tempo todo, esses 7 minutos aqui, foi ela se justificando e falando o porquê que não aconteceu. Ou seja, pra ela o que vale é a intenção e foda-se. Porque a gente sabe que é a intenção, mas isso a gente já sabia. Eu, particularmente, nunca tive essa dúvida de que a intenção dela não era ter sido transfóbica, e eu sei que a Ismael é uma aliada, assim como eu também sou apenas um aliado, e estou sujeito a ter alguma fala burra. Inclusive, se eu tive alguma fala burra aqui nesse vídeo, por favor, comente aqui embaixo. Se você tem alguma coisa para acrescentar também, comente aqui embaixo. Se você concorda ou discorda de algum pensamento também, por favor, comente aqui. Isso seja relevante, mas sim, eu absorvi todos os conteúdos e concordo com vários pontos que vocês têm a dizer. E, de novo, eu peço desculpa por qualquer coisa minha que eu tenha dito. Eu peço desculpa por, sei lá, se alguma coisa que, mesmo que eu não tenha dito, tenha te magoado, porque alguém inventou que eu disse. Eu novamente acho que é importante reiterar que, além de. Aí, essa parte, esse finalzinho aqui também dá a entender que, tipo assim, uma coisa que eu não tenha dito que te ofendeu, dá a entender que, nossa, eu sou tão boa que eu vou pedir desculpa até pelo que estão inventando de mim. Tipo, meio que uma manipulaçãozinha também do que o público pode ou deve ou não pensar, né, sobre. Eu acho que faltou um pouquinho de direcionamento para as críticas. Como eu tinha citado anteriormente no vídeo da Yasmin, eu acho que faltou ela pegar algumas pessoas que estavam realmente criticando ela com embasamento, coisa que ela não fez aqui, e responder essa crítica, falar que entendeu, entendi esse ponto, esse ponto. Acredito que nesse momento aqui eu errei por causa disso. Tava querendo falar sobre a transfake, mas entendi que essa palavra ou essa frase que eu usei aqui deu a entender outra coisa ou reforçou um pensamento que geralmente é usado para atacar pessoas trans, etc. Eu acho que faltou isso, mas ela pediu desculpa ali na medida do possível, né? Dá um desconto para Ismael, vai. De não ser transfóbico, eu abomino qualquer discurso que possa ser transfóbico, que contribua para a transfobia ou. Pois é, mas o seu discurso de tonhão, de passabilidade, é um discurso que reforça exatamente isso. E aí, essa era exatamente a crítica da maioria das pessoas, inclusive a minha era essa.
né, que não foi... Eu não sou uma pessoa trans, obviamente, mas o que eu entendi das pessoas que estavam criticando a Smail e o que eu formei de opinião na minha cabeça, de acordo com o que as pessoas diziam, é meio que isso. E soou uma hipocrisia tamanha, sinceramente, como eu já disse durante o vídeo inteiro. A Smail tem um canal de opinião e quando a crítica é feita para ela, ela joga para baixo dos panos e ameaça de processo. Esse é o Qualquer coisa assim do tipo, não só porque existem pessoas trans amigas minhas, não só porque existem pessoas trans que me assistem, mas porque eu seria muito burro se eu fosse transfóbico, gente, falando com todas as letras. Muito idiota, porque essas coisas respingam em mim, sabe? Eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu saí montado e eu fui no banheiro. Na época eu não tinha essa noção de, você é drag, por que você tá indo no banheiro feminino? Eu não tinha essa noção, mas eu fui, porque outra amiga minha também tinha ido, enfim, e eu tinha 16 anos de idade, eu não entendia, era a primeira vez que tinha saído. E quando eu fui sair do banheiro, tinham 3 homens praticamente na porta ali do banheiro, e eles estavam com o braço cruzado sim. Nossa senhora, agora esse tipo de gente tá frequentando aqui. Antes traveca era só puta. Com essas palavras. Sem tirar nem pôr, não tô exagerando, não tô criando hipérbole, não tô fazendo analogia, eu fui com essas palavras. E eu não sou uma pessoa trans, porque a transfobia, a homofobia, a misoginia, o machismo, elas não afetam somente a pessoa alvo do preconceito. Ela afeta todo Exatamente. mundo. E agora eu tô muito feliz de poder esclarecer tudo que precisa ser esclarecido pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aberto sempre a conversar. O diálogo sempre foi a minha maior ferramenta de comunicação. E é isso. De novo, desculpa. Eu tô aqui de coração mesmo, falando de verdade. Tô muito feliz, inclusive, de estar podendo falar sobre isso, porque não falar pra mim é uma agonia muito grande. Eu não gosto de deixar a polêmica marinando, sabe? Pra deixar as pessoas interpretarem o que elas querem. Eu gosto de chegar e falar. 6 meses é pouco tempo. A gente aguenta. Tá, eu acho que, considerações finais, eu acho que houve um pouco de isenção de culpa. Eu acho que ela tentou se justificar muito em algumas partes ali que, pra mim, foram erros. E ela meio que passou como se ou fosse um aumento da situação, ou fosse um hate desproporcional. Eu acho que desde o começo já era óbvio que a Smail é uma aliada da causa LGBT. É óbvio que a intenção dela não era ter sido transfóbico. É óbvio que ela não é uma pessoa tão burra pra reforçar um discurso desse de propósito, sem ter, tendo conhecimento, né, do que ele causa. Mas eu acho que faltou um pouco ouvir o que as pessoas estavam falando. Porque aqui ela só trouxe como argumento a maior parte do tempo é falando sobre coisas que foram subjetivas, né? A única crítica que ela trouxe realmente sobre ela foi aqui na parte da SRN, que realmente ela assumiu, falou que estava errado, que foi, no caso, a única das situações em que ela nos agraciou com um pedido de desculpas pouco tempo depois da desinformação que ela passou aqui pro pessoal. Nos outros casos, não houve esse pedido de desculpas, não houve essa retratação. Muito pelo contrário, houve uma tentativa de calar as pessoas que estavam criticando. E é esse o que foi, para mim, o cerne do problema. Porque a partir do momento que você tenta calar as pessoas que estão dando luz para algo que você disse, ao invés de se desculpar, parece que você está reforçando o que você quis dizer, né? Parece que você realmente quis dizer aquilo e você vai manter e foda-se as pessoas que estão falando que aquilo tá errado. É meio que isso. Deixem aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, o que você acha da Smail, se você vai clicar no unfollow ou no se inscrever aqui da Smail. O que vai ser? Vai ser unfollow ou vai se inscrever? Eu vou voltar assim a ver os vídeos da Smail, tá? Porque eu acho que a gente precisa apoiar as pessoas, principalmente as pessoas LGBT. A Smail é sensata na maior parte do tempo. Acredito que ela ainda precisa um pouco, né? Descer um pouquinho, tá muito pra cima. Mas não acho, sinceramente, que ela tenha feito por mal. E é por isso que eu acho que a gente tem que pensar um pouco com carinho na Smail.